Oi, gente, Evelyn Rodrigues. Geralmente estou de Las Vegas, hoje eu estou aqui de São Paulo, porque é um dia muito especial. A gente está aqui no podcast do UFC, ao meu lado, essa lenda Hall da Fama, Rodrigo Minotauro. E aí, Eve, tá em casa, né? Estamos em casa. Estou em casa porque, gente, do outro lado, nosso convidado de hoje, acho que é uma pessoa muito especial pra gente, porque a gente conhece há bastante tempo. Medalhista olímpico, apresentador. Conta aí pra gente, Flávio Canto, por favor. Faça as honras da casa aí. O maior finalizador da brincadeira. E parceiro de quantos... A gente estava falando aqui, fazendo conta, quantos anos juntos transmitindo o UFC, né? Transmitindo o UFC. Acho que Anos uns de 10 transmissão. anos, Assim, pelo eu não menos. posso Eu falar fiquei 10 quantos anos, que eu não né? posso entregar a idade da gente. Né? Mas quando eu estava ainda lutando, o Flávio acho que fez lutas da Fiz gente. várias Né? lutas suas, comentando ainda. Do Aldo, né? Lutas mais antigas. A primeira luta do Aldo, eu estava lá no No Canadá UFC, fazendo. foi? Pelo UFC, tem tempo, 2011, né? Abril de Com o 2011. Mark Hominick. E de repente aparece a Evelyn para dar um tom mais de qualidade, né? O programa, né? Vou te falar assim, Primeira vez quando a nós Evelyn somos entra os no... especialistas. Aí entra uma pessoa que entende Cara, né, da comunicação. Ela subiu a barra, né? Ai, E foi e a Evelyn, ela foi para Vegas. Ela entrou de corpo e alma no negócio ali, né? E tá, no backstage, né? Não para, né? O crachá dela entra. De repente ela entrava Todo com lugar. Dana White ao vivo, com ela, Evelyn, Evelyn. você era uma garantia de qualidade lá, pô, era bizarro. Não, mas ó, hoje a gente tá aqui pra falar de você. Então, É assim, isso. vou mudar aqui o tom, porque, Flávio, primeiro de tudo, né? Pouquíssimas pessoas sabem que você não nasceu no Brasil. Uau. Esse é meu Lorde de Londres, né? Londres. Oxford. É Eu nasci na Inglaterra. Eu tenho dupla cidadania. Na época que eu nasci, quem nascia lá ganhava o passaporte. Aí depois de 84, eu acho, 83, passa a ser juiz sanguíneo, né? O meu pai, na época, estava fazendo o doutorado, ele é físico nuclear, e ficou lá uns 3 anos. No meio dessa história, eu nasci e vim para o Brasil com quase 2 anos. E aí tem essa história ali. Mas sou brasileiro, família brasileira. Depois a gente morou lá de novo, mais velho. Mas tenho um carinho grande pela Inglaterra. E o inglês sempre impecável, né, gente? A gente não sabia por quê. Não, na verdade, o meu inglês, eu fui morar nos Estados Unidos com 9 anos, dos 9 aos 11. E eu fiquei 1 ano e pouco nos Estados Unidos, depois fiquei 6 meses na Inglaterra. Então, o meu inglês, que eu já perdi bastante do accent, né, do sotaque, ele nasce do inglês do Yankee, né, do americano. Então, não tem um sotaque mais legal que é o sotaque inglês, né? Isso Inglês eu que é tão uau. eu não sou Lorde inglês, não consegui. Só Lorde Tem que inglês. trabalhar isso, tem que trabalhar. E a história com o esporte começou como? Eu comecei no esporte, eu acho que inspirado, influenciado pela minha família. Minha família sempre foi muito ativa. Assim, meu pai é físico nuclear, mas tinha uma relação muito forte com o esporte, minha família toda. E a gente tinha uma casa de campo em Teresópolis, que é 1 hora e pouco do Rio, mais ou menos. E tinha uma curiosidade assim que eu acho que definiu essa relação com o esporte. Eram 2 casas com o rio passando no meio. A família do meu pai e a família da minha mãe. Os meus avós eram muito amigos, né, dos 2 lados. Então tinha muito primo ali, porque de um lado tinha 13 primos, no outro tinha, sei lá, 10 e mais os amigos, então tinha uma multidão ali. E a nossa grande alegria das férias eram as Olimpíadas, era a semana das Olimpíadas. Então era coisa diferente, né? Os pais, os tios faziam a Olimpíada da garotada, das crianças, com 6, 7, 8 anos. Então tinha o dia que a prova era corrida, salto em distância, não tinha judô ainda, mas tinha uma coisa de esporte. E quando eu fui morar nos Estados Unidos em 84, pô, falei já, né? Tô velho, né? A gente estava indo no ano da Olimpíada. Então a gente acompanhou a Olimpíada com mais carinho. Foi a minha primeira memória. É minha primeira memória olímpica, de Los Angeles. Atlanta eu fui. Atlanta foi bem depois. Foi de 84, foi Los Angeles. Me lembro do Joaquim Cruz ganhando, o Ricardo Prado, vice-campeão. O judô ganhou 3 medalhas, mas eu nem acompanhava muito judô. Mas eu acho que ali eu comecei a criar uma relação com o olímpico, assim. Como eu nadava... Então você surgiu no esporte almejando ir para a Olimpíada, por exemplo. Né? Eu acho que curtindo a ideia de Olimpíada, né? O meu pai, meu avô, meus tios, todo mundo era muito ligado em esporte. Meu avô, um deles foi para a Olimpíada em 92 pelo tênis, não jogando, né? Mas foi acompanhando a delegação, né? Como membro da delegação. Então, a gente tinha essa coisa muito forte. Eu ia no Maracanãzinho assistir a Geração de Prata com meu pai, futebol, enfim. Então, não tinha internet, né? A gente era do esporte.
E aí a minha história no esporte começa do judô, né? Parece com a de muita gente, né? Daniel San, com o próprio Jigoro Kano, né? Bullying na escola. Jigoro Kano, fundador do judô, né? E Daniel San, Karate Kid, não precisa explicar, mas eu apanhava na escola, com uns 13 anos mais ou menos, passei um ano apanhando. E aí entrei no judô pelo motivo não nobre, né? De vingança. E acabei aprendendo no judô a ter equilíbrio, autoestima, autoconfiança. Aí você tem aquela mágica que, de repente, você não briga mais e não apanha mais, né? A tua postura muda, é uma mágica que acontece. As crianças entram para, de repente, né, uma parte até da violência, mas depois ele aprende que se ele sabe, né, Flávio, você explica melhor que ninguém, se ele sabe a luta, ele não usa a luta. Primeiro você, assim, tem essa força, né, essa característica de pegar a criança que é muito tímida e ela extravasa ali, ela consegue colocar para fora aquela agressividade de forma positiva que está contida, e quem é muito acelerado solta para fora também a calma. Então tem essa capacidade de trazer equilíbrio. E aí eu passei aos poucos a trocar daquele sonho de vingança, né, por um sonho de ir para uma Olimpíada. Eu estava com o cara certo, embora tarde, eu comecei com 13 para 14, mas eu estava com o Geraldo. Muitas crianças começam, isso que eu ia te falar, começam com 4, 5 anos. Não, ele começou com 14, então tipo, já era... Mas também sempre foi diferenciado. É isso que eu ia perguntar, quando que Geraldo, você né? percebeu, na verdade, que assim, que não, eu sou bom nisso, assim, acho que eu consigo buscar esse sonho? Eu acho que eu nunca tive essa relação com me achar bom. Eu acho que sempre foi bom não me achar bom. Eu sempre achava... Isso durante toda a minha carreira, assim. Normalmente eu ia lutar, eu sempre achava... Eu nunca me preocupei em não me achar melhor do que o meu oponente. Para mim, a minha grande relação com... A minha obrigação era ter o espírito mais forte. Então, para mim, era assim, eu posso perder na técnica, mas eu não posso perder nem no preparo físico, nem no espírito. Né? Eram as minhas duas missões, assim, quando eu ia competir. E eu sempre treinava muito. Eu acho que como eu comecei tarde, eu me obrigava a treinar mais que todo mundo, porque eu achava que eu estava devendo. E, de fato, eu estava. E também com o Geraldo, né? Eu comecei com um técnico da Seleção Olímpica de 88. Eu vi o Aurélio Miguel ser campeão, não fazia judô, vi o Geraldo lá no banco. O meu irmão fazia aula do lado da minha casa com o Geraldo. Coincidência grande, né? Destino, sorte gente, grande, né? Do lado da minha casa, o técnico campeão olímpico numa Olimpíada que só o judô ganhou uma medalha de ouro com o Aurélio. Ou seja, o judô ficou muito em voga lá. O Geraldo era o técnico e dava aula para o meu irmão. E eu apanhando na escola. Falei, opa, vou apresentar. E tinha umas lendas que o Geraldo dava... De lenda não, o Geraldo dava aula de defesa pessoal. O Geraldo, no final do ano, levava todo mundo para a ESFO, que é a Escola de Formação de Oficiais, o Amaury Bittetti, aquela galera toda que fazia na época MMA, jiu-jitsu, para a prova final dos oficiais da polícia. Então, ele treinava o pessoal também em defesa pessoal. Então, eu olhava aquilo e falei, eu quero fazer isso aí para não apanhar mais. Era um judô mais defesa pessoal, então, né? Assim, também, cara, né? Você foi no intuito de defesa pessoal, né? A minha escola com o Geraldo, e depois entra o Paulo Caruso nessa equação, que faz muita diferença para o meu estilo, né? Pimentel, mais um pessoal que tinha muita relação com o chão. Mas a gente tinha, no Brasil, uma escola muito tradicional, muito influenciada pelo judô clássico japonês. Judô de São Paulo, muito hegemônico assim no Brasil, em número de atletas na seleção, dominando. Sempre foi, né? Sempre foi. E vocês Hoje vieram tá um pouco mais equilibrado. Mas vocês vieram naquela geração que levantou o judô, né? Eu e Sebastian, e tinha o Espanha, a gente começou a equilibrar um pouquinho mais. Mas o judô, no Brasil, ele era muito associado ao judô clássico japonês. E a gente, no Rio, também, talvez inspirado pela história do jiu-jitsu, pelo espírito da luta do Rio, como era, o Geraldo era um cara muito diferente. O Geraldo, a gente dava aula, a gente treinava segunda e quarta só neuasa, só chão. Só chão. Terça e quinta só em pé. E sexta-feira era taparia, sem kimono. Então, assim, numa academia de judô, isso era completamente... Impensável, né? Contra as regras. Podia ser desclassificado. Né? Mas era uma cultura diferente, assim. E aí, no meio do caminho, eu encontro o Paulo Caruso, que passa a ser meu preparador físico, que junto com o Geraldo, são os dois mais importantes na minha carreira. Muitos outros passaram por ela. Base física também, de chão. Base física e base de chão também. O Geraldo já era bom, vem ele. Aí Medi, Deluca, Pimentel. Muita gente passou por Flavinho, me ajudou nessa história toda, né?
Mas esses dois foram os dois grandes responsáveis pela minha carreira, assim. E aí comecei. Aí em 5 anos eu tinha 19, eu fui fazer uma seletiva entre os adultos, ainda sem saber o que aconteceu. Nunca tinha ganhado um campeonato carioca júnior. 5 anos de judô. E aí eu entrei na seleção, adulto. 5 anos. Já foi meio no susto. O pessoal tem assim, toda uma base de 4 anos de idade, vai para até 9. Então, todos, ele teve um tiro rápido, né? Para mim foi um susto, assim. Foi um susto porque eu na época estava com 19, estava no 3º ou 4º período de Direito na faculdade e assim, eu não tive eu tive uma sorte grande. Que ano era isso? 94. Eu tive sorte porque a maioria dos atletas no judô, quando não chegam muito cedo na seleção, eles passam aquele período de dúvida. E aí, como é que eu faço? O que eu escolho? E na época, hoje em dia ainda tem um pouco mais de suporte. Na época tinha muito pouco apoio. A primeira Olimpíada que eu fui, eu ganhava os R$400. Olimpíada de Atlanta, em 96. Mas não era uma relação com dinheiro ir para a Olimpíada ou chegar na seleção. Não tinha essa coisa de subsistência, nem isso a gente tinha. Era assim, era sonho, ponto. Era o sonho da medalha olímpica. Sim. Hoje em dia, e aí as coisas começaram a melhorou muito, né? Mas o Brasil, mas eu acho que melhorou muito. Política pública, lei de incentivo ao esporte, Bolsa Atleta, tudo isso ainda tem muito a melhorar, mas melhorou muito. Eu diria, Evelyn, que tem um lugar comum de falar que a gente no Brasil não tem apoio, que não é verdade. No alto rendimento a gente tem muito apoio, mais do que a maioria dos países que eu conheço. Países da Europa, o Brasil, quando você é um atleta de alto nível de seleção brasileira, ou top 4 do Brasil, você tem apoio. Bolsa Atletas. É a base, né? A base que é um problema. E a escola, né? A escola é cruel. O esporte é periférico na escola no Brasil, não faz parte da educação. Ele é periférico. Ele não é visto como um elemento ali fundamental para você formar. E é triste porque, aí falando já trazendo um pouco para a minha vida dentro do Instituto Reação, a Minota tem projeto, sabe disso. O esporte é uma ferramenta assim, absolutamente... Não tem como você abrir mão dele, porque você aprende no esporte que você não controla tudo. Você não controla o resultado do jogo, da luta. Então, você começa desde cedo a lidar com pequenos lutos que vão te encascorando, né? Você vai aprendendo a reagir. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E isso você leva para fora do esporte, para a vida, né? O judô, a arte marcial ensina. Eu já fui para lá, fui para cá, coitado da galera aí, foi mal, pessoal. Mas porque ele é profundo. Não, é que eu sou prolixo e falo... O judô e a arte marcial... E o esporte em si, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente a galera do Oeste, fala que o esporte educa, as matérias da escola te traz a escolaridade, mas a educação tu aprende caindo, perdendo. Cara, porque educação é conflito e resolução. Educação é isso, cara. Você colocar... As faixas, as simbologias. O garoto, ele sai dali, ele sai preparado para o mercado de trabalho. Porque ele sai dali, ele tem respeito à hierarquia. De trabalho, né? Ele sai preparado porque a vida vai trazer para ele. Porque acho que também tem questão disso, perde emprego, mudam as situações, você tem que estar ali com essa casca mesmo. E eu acho que o mundo de hoje, você tem os pais super protetores, porque todo mundo trabalha. Então eu acho que o filho, no esporte, ele tem acesso à dor, né? No sentido de derrota, de não controlar tudo, entender que quando eu caio eu tenho algum aprendizado, tudo isso você só ganha medalha se eu trabalhar bastante, né? Algum resultado se eu trabalhar muito. Eu tenho 2 filhos agora, acho impensável como é que eu educo meu filho sem essa ferramenta. É lá que... E eu sou muito assim, quando meu filho está chorando, eu penso assim, opa, respira que esse é o momento da educação. É como ele vai lidar com isso. Eu tenho um amigo meu que fala uma coisa que eu trago para o meu filho, assim, quando meu filho cai no chão, chorando, se não for sério, obviamente, eu falo, levanta que o papai te dá um abraço. Mas ele levanta, eu não tiro ele do chão, sabe? Então, acho que essas pequenas metáforas vão te educando de alguma maneira. Flávia, deixa eu completar. A Evelyn comentou, né, sobre... Muita gente acha que não tem apoio. Você acha, e aí falando, né, o Flávio tem um instituto que é referência. A gente, quando tem instituto desde 2008, a gente visualiza, né, o seu instituto, que é uma referência. Porque o Flávio, ele passou, né, do educacional, ele passa, né, participativo, que entra todo mundo participa, e foi para um próximo nível,
né, que é o 18A, né, que é o competitivo, que é o de competição, e olímpico, né, botou atletas olímpicos. Você passou por tudo. Mas tem muitas instituições que não sabem fazer um bom projeto, né? Isso. As pessoas reclamam, não tem um projeto bom no Norte. Mas, de repente, você tem uma instituição como a dele bem organizada, tem projetos bons, né? Falta instituições preparadas para fazerem bons projetos, né? Não, e a gente tem suporte. A gente acaba Você está abrindo outros lugares, né? A gente hoje está em 5 estados. Rio, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. São 11 polos. A gente, com o tempo, né? O Reação começou... Eu comecei a dar aula lá na Rocinha, sem... Podemos ir lá já? A gente tá Sim, todo, não sei eu queria, que a Evelyn é verdade, organizada, né? A gente está desorganizando todo. Evelyn, desculpa. É porque tem uma história que você começou a Reação depois que você perdeu a seletiva olímpica. Eu queria que você só me explicasse esse início aí, se tem a ver mesmo. Foi. Eu tinha ido para 96, para Atlanta, perdi uma antes da disputa de medalha e fui para 2000 achando que eu ia ganhar medalha. Eu estava ganhando tudo no Brasil até lá e eu perdi a seletiva há 2 meses da Olimpíada. E a gente tinha que ir para a Olimpíada ficar um mês como reserva servindo titular, né? Então ali é um período de reflexão, né? Você, quando perde, a Olimpíada é tão grande, é imponente, né? Você mobiliza a família toda, você tem dificuldade de imaginar que eu faço quando não deu certo, né? E eu tive um mês lá para pensar nisso. E eu achei que era o momento de fazer algo diferente da vida, assim. Eu estava com 25, estava estudando na época, treinando, não sabia se eu ia para a próxima, e eu resolvi que estava na hora. Você achou ali nesse momento que você já tinha cumprido o seu papel na Olimpíada? Não, eu queria voltar. Eu me lembro que nesse período que a gente ficou lá um mês, a maioria dos meus amigos que tinham ido como reserva estavam ali para ajudar e estavam curtindo, já estavam desligados. Eu estava focado porque tinha um Mundial Universitário no final do ano. Eu pensei, eu vou ter que ir para o Mundial Universitário, que é o que me restou ali. E fui bem, a gente teve 2 medalhas na equipe e no individual. Então eu tinha já um foco que eu previ ali para continuar sonhando com 2004. Mas eu acho que o que eu percebi é que o mundo não acaba depois de você perder uma seletiva olímpica, que a vida continua e que você pode fazer outras coisas também e você deve fazer outras coisas. E o Reação, ele já estava na minha cabeça há um tempo, desde garoto, com ações pontuais de filantropia que eu fazia com alguns amigos ao longo dos anos, mas eu já estava no momento que eu queria fazer uma coisa mais consistente e não entregar brinquedo então, e comida no Natal. Tua, né? Surgiu de você, foi o primeiro, que é um grupo de judocas, empresários. Eu tenho 2 amigos, o Luciano Gomes, que está até hoje comigo, Nando, e o Varejão, que a gente desenhou um projeto de alfabetização. A gente com 16, 17 anos. Só que ele não saiu do papel, porque a gente tinha que se organizar para aprender a alfabetizar. E enquanto ele não saiu do papel, a gente fazia essas ações pontuais, distribuir comida no Natal, ir num orfanato no Dia da Criança e distribuir brinquedo. E no começo isso funcionava, era legal. Mas depois de alguns anos aquilo ficou pequeno. É meio paliativo só ali, né? Eu voltava para casa e pensava, e daqui a 2 dias, como é que vai ser aquela família que tinha um bebê, 3 crianças de 2, como é que eles vão estar? E aí, cada um desses meus amigos foi para um canto, um deles virou piloto de automobilismo, depois que voltou para o Brasil, hoje ele toca o Reação comigo, hoje ele é o presidente, a gente tem esse revezamento. Quando eu voltei dessa Olimpíada, eu achei que eu precisava fazer uma coisa consistente. E, coincidentemente, nessa época, o Pedro Gama Filho, que era o responsável pelo judô da Gama Filho, muito amigo meu, estava abrindo um projeto social na Rocinha, chamado Educação Criança Futura, em parceria com a prefeitura. E eu me candidatei para ser professor lá voluntário. E eu brinco, eu subi faixa preta, eu sempre falo isso, desci faixa branca, porque a minha visão inicial, que era levar a inclusão social para aquela garotada da base da pirâmide social, né, tem uma hierarquia quando você pensa em inclusão social, que você nunca fala em inclusão social trazendo alguém como eu, que estava mais em cima ali na pirâmide social, para conhecer a base. Sempre inclusão social é trazer de baixo para cima. E quando eu entrei na Rocinha, imediatamente eu percebi que eu estava vivendo uma experiência de inclusão social num lado da cidade que eu não conhecia. Eu nunca tinha entrado na Rocinha, passava por lá todo dia. O Rio é dividido por muros invisíveis. E ali eu acho que eu percebi rapidamente que aquele era um projeto também para mim. Então, tem um lado, assim, objetivo. Você foi para ensinar e aprendeu. Sempre, aprendeu, clichê, mas é fato total, né? Então, outro dia eu fui alguém falou, mas você fez e não precisava, né? Defina precisar, né? Precisar não é associado só ao quanto eu
ganho de dinheiro do que eu faço, né? Reação é uma necessidade que eu tenho e vai ser para sempre, de estar junto, de só aprendo ali, né? Mas, enfim, sem poesias, mas ali começa essa minha relação com a Rocinha, com um projeto social que pouco tempo depois vai perdendo força, porque o Pedro enfrenta um câncer, ele vem a falecer pouco tempo depois, e a prefeitura abandona o projeto numa mudança de mandato lá. Aí eu chamei um grupo de amigos, expliquei o que estava acontecendo, batizei na época de Reação, estou usando a primeira pessoa porque ainda não éramos um time. Reação, acho que tinha essa poesia de simbolizar o que eu acho que define caminhos, né? Quantas vezes a gente se levanta, muito mais do que quantas vezes a gente cai, ou derruba, né? Eu acho que tem essa poesia associada ao judô, é sobre saber se levantar. E, ao mesmo tempo, era um chamado para todo mundo, independentemente de ser pobre ou de ser rico, de ser da favela, de não ser. Aqui é um espaço para a gente reagir. Cada um se comprometeu a pagar um boleto mensal fixo nessa época. Durante 12 meses, a gente passou a ter um CNPJ e aí a gente começa a se estruturar formalmente. Isso foi em abril de 2003. E aí, com o tempo, a coisa acontece. Teve uma decisão nesse grupo que mudou um pouco a história, porque até então, eu estava desde 2000, eu não falava muito sobre, sei lá, vou dar uma entrevista, não era famoso assim, mas volta e meia tinha entrevista. Eu não ia falar sobre o Reação, porque para mim tinha um aspecto que me preocupava, de perder a nobreza do que eu fazia se as pessoas soubessem que eu fazia aquilo. E nessa reunião de conselho, os meus amigos falam, cara, para com essa bobeira, porque isso aí vai atrapalhar o crescimento do Reação. Você, de nós aqui, é o mais conhecido. Então, você tem que falar sobre o Reação quando você tiver oportunidade. Seu porta-voz, né? Isso foi em abril de 2003. Naquele ano, eu ganhei os Jogos Pan-Americanos, numa época que os Jogos Pan-Americanos eram muito badalados. E no ano seguinte eu ganhei a medalha olímpica. Então, logo em seguida dessa decisão, eu tive espaço para fazer. As matérias já eram feitas no Reação, porque eu passava boa parte do tempo lá. E aí o Reação começou a ficar mais conhecido. Aí entra no Criança Esperança, que traz mais notoriedade e um apoio financeiro. E aí a coisa começa. E foi crescendo. Hoje a Reação tem 160 colaboradores, são 11 polos, quase 5 mil alunos. Já foram mais de 35 nesse tempo todo. E um monte de história legal acontecendo, sabe? Um monte de talento. É muito legal. Muito talento. E todas agora, as vidas mudadas. Né? E agora a gente está fazendo a Kodokan Tupiniquim, né? Kodokan, o pessoal que não conhece em casa, é o prédio imponente do judô, onde o judô começa, né, em 1882 com o Jigoro Kano. Na verdade foi uma casinha, mas depois virou esse prédio imponente de vários andares. E a gente está fazendo uma sede na Rocinha, uma favela da América Latina, um lugar super simbólico, emblemático, com 4 andares. Mas atualmente já tem uma sede grande, né? Já tem, mas a gente quadruplicou praticamente. Uau. Só de tatame a gente está falando de 900 metros quadrados. Vai ser assim, extraordinário. São 2 tatames, né? Um de 600 e um de 280. Mais museu, sala de aula. Os maiores tatames do mundo, então, né? Não sei. Você vai Meu resolver irmão, o nosso problema assim, de aluno. Tatame, E a gente está dando uma guinada também. A gente sempre teve jiu-jitsu lá. O nosso mantra é bom em pé, bom no chão e bom na transição. Esse é o nosso ideal. A gente tem vários alunos hoje dando aula fora do Brasil. Vários em Abu Dhabi, ele tem muitos. Porque o aluno do Reação, quando faz o percurso inteiro, ele sai com nível de faixa preta, chão e em pé. Mas ainda pode ser melhor. Então, a gente está agora implementando um jiu-jitsu competitivo mais forte, porque acaba gerando oportunidade para eles. E até uma retroalimentação para o Reação. Se a gente daqui a um tempo seguir o grande exemplo aí de Barra Grace, Aliança e tantas outras não, nem tantas, mas essas que se espalharam pelo mundo, o Reação pode fazer algo parecido, empregar essa garotada toda e retroalimentar o Reação também. Então, o jiu-jitsu também tem um lado hoje futuro para o Reação estratégico, que se der certo vai ser muito legal. Papel social do esporte, né? Muito forte. O Flávio cumpre isso né, e muda vidas ali. E quando você toca um garoto, você toca a família, né, Flávio? Você muda a família. O pai que pode chegar bêbado em casa, ele vê um garoto. O garoto vira um mini samurai, né? Aí o pai fica com vergonha de ir, né, Flávio? Você vai começar a mexer na família inteira. E um negócio muito legal, vocês fazem um trabalho, não sei se com a Prio, né? De emprego, né? De trabalho para o garoto, primeiro emprego, né? Como é que funciona isso? O Reação, eu estou com perda do tempo aqui, mas Não, pode falar, depois edita também. Para isso mesmo, cara. O pessoal tem que saber falar dos melhores. Vamos lá.
O Reação, ele tem, vou chamar aqui de atributos operacionais, né? Tem o caminho potente, que é o que é o caminho do aluno. Ele entra com 4 anos no tatame, com judô e com jiu-jitsu. Eventualmente ele vai para o alto rendimento, para o programa olímpico, e com educação. Ele tem uma trilha em sala de aula. E, eventualmente, ele pode ter o programa de bolsa de estudo, que hoje tem 350, mais ou menos, desses 4.500, 5.000 que a gente tem. E no final desse percurso, desse caminho potente, ele tem o Reação Conecta. Muitas vezes em parcerias diretas com os nossos parceiros. O da Prio, eu estou no conselho da Prio, que é uma empresa de óleo e gás super bacana. Gigante. E a gente está na 4ª edição do Reação Offshore. Então, em parceria com o Senai, a gente prepara alunos de dentro e de fora do Reação. Já foram mais de 400 preparados. E hoje 130, mais ou menos, trabalham dentro da Prio. E outros estão Plataforma petróleo, no mercado de trabalho. E isso a gente faz com alguns outros parceiros também. Já fez um de Sushi Man, de Sushi Woman. Estava comendo um japonês aqui do lado, me lembrei disso. Então, a gente faz a ideia é que o aluno chegue no final desse caminho com a possibilidade de fazer uma escolha boa. Que o grande problema quando a gente pensa em Brasil e essa mobilidade social que não existe aqui é que você não tem acesso a uma boa escolha por falta de acessório, né, de repertório. Tanto do ponto de vista socioemocional, que a gente tem um programa muito forte nisso, como do ponto de vista técnico. Porque a escola no Brasil é muito... Se compara uma escola privada com uma escola pública, uma escola boa privada com uma escola padrão pública, é muito diferente. Então, é uma briga, assim, é muito injusta, né? Então... No Reação, a gente tenta criar um ambiente onde o aluno tenha uma capacidade de fazer uma boa escolha lá na frente. Isso é empoderado. E a gente tem história de médico, de engenheiro, de advogado, de campeão olímpico, de campeão mundial. Então, a gente tem vários exemplos que hoje, quando alguém entra com 4 anos, ele fala, pô, mas eu tenho uma condição assim, eu falo, olha fulano ali, médico, olha o outro ali, programador na IBM, olha o outro ali, campeão olímpico. Então, a gente desconstruiu esse discurso de vitimismo, de coitadismo. Lá a gente fala que ninguém aprende a pedir, todo mundo aprende a lutar. Para cima. Então, assim, é muito bonito. Eu estou falando aqui um pouco. E o outro atributo operacional que eu falei é tudo que envolve experiências que vão além de quem mora na comunidade. Então, a gente... todas as experiências que a gente tem, por exemplo, com liderança, com colaboradores de empresas, a gente faz alguns programas de desenvolvimento pessoal e a gente acaba monetizando para o Reação. A gente agora está fazendo um que eu acho que vai ser muito legal. A gente vai fazer o MVP, começa esse ano, que é pegar alunos do ensino médio e eles fazerem um social work experience ali, eles passarem um semestre. Esse pessoal que precisa de um bom currículo para estudar nas melhores universidades, por exemplo, americanas, eles precisam fazer currículo. Então, a gente constrói um currículo para eles dentro do Reação e desconstrói o paradigma que eles têm quando eles chegam. Que eles chegam achando, o que eu posso ajudar? Como se esse grupo aqui fosse coitadinho, que ele pudesse ajudar. E quando ele chega aqui, a gente coloca eles em igualdade, numa situação de igualdade, como o esporte faz, para eles construírem algum projeto juntos até o final do ano. Então, você mistura a galera falando em Rio de Janeiro, da Delfim Moreira com o pessoal da Rocinha da Cidade de Deus, e eles juntos criam relações que eles não teriam, né? E a gente ajuda de alguma maneira a melhorar um pouco essas bolhas que você não tem encontros, né? Então, enfim, aí começa a falar pra caramba, mas esse é um outro caminho do Reação. E aqui a gente monetiza para bancar o Reação. Chega. A gente está aqui para escutar, gente. Não, mas eu quero voltar aqui um pouquinho no lance das Olimpíadas, porque assim, eu imagino que até você chegar à medalha olímpica, né, tenha muita coisa de bastidor que você pode, de repente, dividir com a gente, porque é uma caminhada difícil, né? Eu tenho um peso ali de representar o Brasil, tem uma série de coisas que estão envolvidas, assim, num atleta que está indo por esse caminho, né? É engraçado que eu falo eu tenho poucas oportunidades de falar sobre a minha jornada como atleta, assim, né? É até legal ter esse espaço aqui para tentar lembrar que parece que foi uma outra vida, né? Tem tanto tempo, você depois vai tendo outras histórias e parece que aquilo ali foi um outro tempo mesmo, né? E de fato foi, né? Mas uma outra vida. Eu era muito... A gente está fazendo uma reflexão no Reação sobre o perfil de colaborador que a gente quer trazer para cargos importantes lá dentro, né? E eu estava falando sobre autocomprometimento, né? Que todo mundo tem que ser altamente comprometido. Que quando a gente fala de alto rendimento, se você não for altamente comprometido, você não chega em lugar nenhum. E eu fiquei lembrando de como eu era garoto, assim. Eu entrei tarde para o judô, então não era muito simples sonhar grande. Tinha o Geraldo, que foi o grande
Mentor, né? Mentor, não, e que fez eu acreditar que era possível. Né? O Geraldo ele tem a capacidade de fazer você se sentir importante quando você não é. E o Paulo também. Então, eu tive pessoas muito influentes nisso e foram me ajudando a acreditar que era possível. Mas eu era tão empolgado com a ideia de chegar longe que eu não queria saber que nada para mim era sofrimento assim, né? Às vezes as pessoas falam, pô, o Flávio treina pra caramba, ele deixou de ir no casamento, deixou de ir no nascimento do sobrinho, né? Mas para mim aquilo ali era um preço muito barato, sabe? A gente ia para a Rússia ficar 2 semanas treinando no frio, no inverno, menos 20 graus, todos os meus amigos na Bahia, no carnaval, e às vezes os meus amigos falam, pô, cara, falavam comigo quase como se tivessem pena, né? Porque eu estava lá menos 20. Você levantar uma medalha do meu campeonato europeu, eles nunca vão sentir isso. Mas a história eu não estava fazendo aquilo tudo por causa das medalhas que eu poderia eventualmente conquistar. Eu estava fazendo aquilo tudo porque eu adorava ter aquela vida. De acordar cansado e me superar. De ver os dedos todos arrebentados, botar esparadrapo e pensar, pô, hoje vai ser aquele dia que vale mais, né? Porque eu preciso levantar da cama com preguiça absoluta, né? E eu ia. Então, eu gostava muito, é clichê, mas da jornada, assim, eu adorava. A gente teve uma psicóloga na Olimpíada de Atenas e ela falou uma coisa que para mim me marcou. Ela falou, Flávio, eu perguntei a mesma coisa para todos os atletas, você foi o único que respondeu diferente. Todo mundo respondeu que ela perguntou, por que você acorda todo dia e faz o que você faz? Aí todo mundo respondeu, porque eu quero uma medalha olímpica, porque eu quero ser número 1 do mundo. E a minha resposta foi sincera, eu falei, porque eu adoro o que eu faço. E se eu tiver bons resultados, eu continuo fazendo o que eu faço, que eu adoro. Eu adoro viajar. Eu direto ia viajar, o pessoal voltava, eu abria a passagem e ficava mais uns dias no país. Também fazia a mesma coisa, eu sempre fiquei. Pô, então, assim, você puxa, né? Você tem que aproveitar tudo que você puder. Você está um dia na Bielorrússia, outro dia, que agora mudou o nome, né? Outro dia você está em Samoa, outro dia você está na China, outro dia você está... Treinando em um lugar diferente, tem a vontade de entrar na cultura. Sabe? Eu adorava isso, eu adorava viajar. Você sempre surfou também, né? Tinha essa relação do surf. E às vezes eu abria e ficava surfando também, fazia umas promessas. Eu me lembro que o último PAN que eu ganhei, eu já achei que eu já tinha acabado, assim, né? Eu tive alguns momentos que eu falei, já acabou, essa deve ser minha despedida. Aí naquela apelação eu falei, mas se eu ganhar, eu vou me dar o luxo de ficar aqui mais uns 3 dias surfando, que era em El Salvador. E tinha o Travis, Stevens, tinha uma galera forte na chave, tinha um cubano duro. E aí, para minha surpresa, eu ganhei a competição. Eu falei, promessa é dívida, né? A galera pode ir embora que eu vou ficar por aqui. Aí fiquei surfando lá 3 dias em El Salvador. Então eu tinha essa relação de aproveitar bem os lugares. Foi difícil parar muito mais por causa disso do que por causa dessa coisa de competir. O que eu gostava era de viajar. A gente treinava o Caruso e quando o Flávio estava assim no auge dele, 25 anos de idade, era um jovem. E aí todo mundo falou, pô, tem um cara aqui, tem um cara do judô, Rodrigo, que mesmo passa o carro em geral do jiu-jitsu, moleque bom de chão. E a ex-namorada, a irmã do Marcelo Alonso namorava com o Rogério, meu irmão. Né? E eles moravam ali do lado, falaram, pô, vamos ali no Marapendi, vamos ali para treinar. E o Geraldo puxando o treino, vamos lá, eu não conhecia, se conhecia ali, o Flávio, o Caruso me levou, aí eu conheci o Geraldo, e ele fazendo uticome com a menina da Espanha até. Uma garota tava ali fazendo uticome. Minha ex-namorada. Eu tinha ex-namorada, tava fazendo uticome ali com a menina. Aí eu fiquei ali olhando ele fazendo uticome, aí ele falou, vai ter que treinar com o cara. Aí eu dei um treino, dei 2, 3, 4 treinos ali. Quando eu sentei, ele fazendo uticome, a menina ele falou, vamos dar um treino. Aí, e ele tem uma finalização que passa uma perna por cima da cabeça, te tosse inteiro, você não sabe por quê, mas você vai bater. E um cara da minha academia passou uma semana inteira e ele sempre, eu treinava com ele, ele nunca tinha me pegado naquilo ali, ele tentou várias vezes, passava o pé, rodava, eu falei, não vai me pegar. Não vai. Aí eu juro a você, eu treinando e ele loirinho assim, eu falei, esse playboy não vai me pegar nunca. Cara, quando eu caí, você deu um sacode e me pegou no negócio. Não é possível, cara. Aí depois entrou uma plata e que terror, pânico, e o bicho não parava. E realmente, quando a gente sentou assim, e aí o Caruso encostou ali, passou ali para falar comigo, eu falei, Caruso, é pior do que você falava, meu irmão. Meu Deus. E outra experiência que a gente teve, né, do programa Viver para Lutar, a gente foi para Tokai.
que é a universidade, temos todos os atletas olímpicos, e o Flávio treinou lá. Era né, a principal universidade do Japão, era fortíssima. Fortíssima, que eles são sempre campeões universitários. É meio que uma base do Você time chega na olímpico. academia, tem, sei lá, 50 medalhistas olímpicos ali, os quadros de todo mundo. É bizarro. Todos, e a gente foi lá, a Veve foi até a produtora do Hawaii. No Havaí. Nada mal, hein? Do programa. E aí a gente chegou lá. E o cara, um querido, cara, o treinador de lá, ele falou. E aí eu fui lá, me botou pra treinar com 3 caras paz de chão, em pé não dava nem pra treinar. Eu falei, não vou nem, você nem cair. Tô com o joelho ruim, vamos fazer só chão. Só chão, e eu treinei lá e finalizei 3. Falei, finalizei 3 atletas ali. Quando eu terminei, ele falou, Flávio, naquele canto ali, a gente fez uma fila até uns 50. Ele finalizou uns 50, Rodrigo. Mas ele pega muito rápido. Ele pega muito rápido. Aí eu falei, realmente, aí... Quem tem amigos tem tudo, né? Pô, tô te devendo quantos chopps hoje, Minota? Isso aí, faz demais. E é um ótimo kitesurfista. Né? Ele anda bem, mas a gente já fez viagens de kite. Pô, a gente fez uma viagem incrível, né, Minota? Quase 500 quilômetros, né, cara? Saiu do Ceará até Atins, Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses, por dentro da água. Cara. E um dia era muito difícil passar. No finalzinho do Ceará, para entrar no Piauí ali, você tem que fazer um Porto Itaqui, né? Você assim, da wind, o vento te levando para baixo, né? Mas ele vai te levar para lá. Só que a ponte do porto ela vem para cá, então você tem que fazer uma ossa. Você tem que meter a perna na água, mas é uma ossa de 2 horas e meia. Roubada. Roubada, assim, uma roubada. O Flávio saiu, estava eu, o Flávio Alves Garneiro, todo mundo ali andando ali, né? Todo mundo no nível já. Mas o Flávio saiu, ele chegou 2 horas antes, já tinha tomado 3 cervejas, já estava esperando a turma toda. Não, a verdade é Michel Guerreiro, ele é meu amigo, né? A verdade é que a gente tinha uma missão e eu já tinha feito um downwind com amigos que eram mais organizados. O Minota é casca grossa, né? Então o programa com o Minota era raiz. Né? De repente a gente estava fazendo aquele downwind, que eram, sei lá, 60, 70K por dia. Né? E eu tô com um dos garotos lá que o Minota tinha colocado, um garoto de gente boa junto comigo. O Ítalo, não. Era um aluno do Ítalo lá comigo. E eu passei com ele para lá. E eu estava no Delta do Parnaíba. Dali são, sei lá, 70, 80, 90 quilômetros sem civilização. Sem civilização, assim, né? Se você cair, você vai falar com toco de árvore. E a galera não veio, né? Aí tô eu, esse menino, né? Aí eu olhei e falei, e aí, cara, vamos esperar ou vamos indo? Aí ele, não sei, era tipo 5 da tarde, né? Falei, que horas a gente deve chegar lá? Pelos meus cálculos, umas 10 da noite. Eu falei, cara, mas como é que a gente vai fazer à noite isso aqui? Você sabe chegar lá? Ele falou, sei não, mas podemos tentar. Não dá pra ficar, esse era o staff do Minota. Aí eu olhei para ele e falei, cara, vamos voltar aqui, tá maluco? A gente voltou. Aí a gente se encontrou e depois foi no dia seguinte. Foi divertido. Voltar. Não, e tem uma coisa que eu queria te perguntar, que não é nessa... Assim, tem uma história que você foi convidado a lutar no Pride? Eu nunca... Assim, teve... Acho que teve. Não, e lá o pessoal gostava muito dos judocas. O Yoshida, né? Na época foi o Bebel e o Murilo que falaram comigo. Acho que o Zé Mário também. Capaz. Eu acho que foi num Pride que ia ter na virada do ano. Se bobear de 2001, não me lembro. Mas era... E aí a proposta, que eu não sei até que ponto ela era firme ou não, mas era um começo de conversa que o pessoal que me dava muito bem da BTT estava falando comigo, era para o Honorato lutar com o Yoshida e eu lutar com um atleta japonês que tinha vencido a Olimpíada em 2000. Então era essa a ideia, né? E assim, o cara era muito bom, o japonês que eu lutava, mas ele não era muito bom de chão. Então, em teoria, era uma luta viável para eu fazer, porque os dois ruim em pé, né? Digo, de trocação... Acaba que o chão prepondera ali, né? Os japoneses gostavam muito dessa parte gostavam. O Yoshida vira um ídolo, né? Lá. Mas aí não era muito a minha vibe. Eu ainda queria... Tanto que eu fui medalhista olímpico depois, em 2004, né? E o Honorato também. Eu achei até que o Honorato ia aceitar, mas o Honorato não quis. Então aí foi só uma tinha uma história seguinte, se você lutasse no MMA, você era meio banido do judô competitivo. Então era meio que uma definição de carreira. E eu não tinha medalha olímpica, eu queria ir para uma Olimpíada. Eu acho que foi antes de 2004. Estou tentando pensar por que me chamaram sem ser medalhista. E o Yoshida, ele competiu judô depois? Não, né? Não, ele largou. Foi uma ruptura quando o Yoshida vai para o MMA, quase que de paradigma mesmo, porque ninguém
do judô bom ia pro MMA. Eu digo bom competidor. Depois veio na Nastula, aí depois outros vão também. Aí o judoca, ele é mais... Né? Mas é uma regra que eu acho muito ruim, tá? Hoje, competir jiu-jitsu é complicado. Você pode ser excluído da Federação Internacional de Judô. É mesmo, cara. No alto nível. Então, você conciliar os dois e competir os dois, você pode perder a possibilidade de continuar competindo no judô. Tem uma regra que te atrapalha muito nesse sentido. Tanto que a Ronda, quando vai para o judô, ela não volta mais. Para o MMA não volta mais. A Kayla Harrison, quando vai, também não volta mais. Uau. Então, acaba limitando os grandes atletas. Pô, se você pegar a galera russa, esses russos ali, os caras iam dar trabalho no UFC, cara. Você aprender em pezinho, porque os caras são de titânio, né? Você diz do judô. Tem uns ali bons de chão que podiam dar um caldo. Tem uma escola de judô e sambo, que é a Sambo 7, lá que é do Putin, né? Que é a escola do Putin, que eles educam crianças de 4 anos e muitos caras lá são parlamentares. O cara sai ali vai para política. Muita gente de sucesso na Rússia como executivo sai do sambo e do judô, né? O judô é forte lá, né? O sambo é como se fosse o nosso jiu-jitsu aqui, né? É uma derivação do judô japonês com características que foram colocadas ali pelos russos, né? Como o jiu-jitsu brasileiro nasce do judô e vai ganhando características próprias. O sambo você não pode, por exemplo, ter estrangulamento, né? Você tem chaves de articulação, né? De perna e de braço, se não me engano. Porque eu me lembro que eu lutei com um cara duríssimo, eu fiz a besteira, um cara mais pesado do que eu, de fazer a finalização no pescoço. Depois o cara me chamou para treinar em pé, eu nunca apanhei tanto. Era um cara pesadão assim. Eu peguei ele no chão algumas vezes. Não, pé de judô. Mas o cara me trucidou depois. Falei, pô, o que eu fui fazer com treino de chão com ele antes? Era um cara mais 2 categorias acima, duríssimo. E derrubou de tudo que é jeito. A sua história com a MMA, ela começa quando você vira comentarista? Ou você chegou a flertar, assim, de repente, só nesse momento do Pride? Ou como é que foi, assim? Eu acho que começou com o Geraldo na Expo. No final do ano, ele levava a gente para fazer a prova final dos oficiais. Eles passavam 2 ou 3 dias na selva, uma coisa assim, meio de tropa de elite, né? E eu nunca me esqueço, assim, o primeiro policial vindo para cima de mim. Aí ficava uma fila nossa aqui e eles saíam de uma floresta, tinha um campo ali, vinham correndo e você ficava aqui e começava uma luta. A ideia por trás era que o policial precisava aprender a ter autocontrole. Então ele fazia uma luta ali. Ele ia apanhar. Né? Mais ou menos, cara. Porque tinha muito policial ali, que eram oficiais, né? Que eram faixas pretas, né? Eu me lembro que a gente ficava... Quem que se deu mal? Aí tinha um cara casca grossíssima que pegou um outro. Graças a Deus não fui eu. E a gente era garoto, né? Mas, assim, isso tinha a ver com essa cultura de treinamento sem kimono do Geraldo também. Mas eu confesso que eu cresci num ambiente muito propício para você ter preconceito com Vale Tudo, né? Como era antes. Porque eu cresci no Rio de Janeiro, que toda festa tinha briga. E o judô era Suíça. O judô era neutro nessa briga da luta livre com o jiu-jitsu. Eu vivi tudo aquilo. Aquelas confusões todas que tinham, o começo da confusão que precede aquele vale tudo da luta livre com o jiu-jitsu, né? Aquele do Murilo, do Fábio e do Valide, né? E do Eugênio, enfim, da galera da luta livre. Então eu tinha assim um pouco de aversão assim ao vale tudo, porque toda festa tinha briga, cara. Era uma coisa que não tinha nada a ver com os nossos preceitos do judô, né? E a gente, ao mesmo tempo, como tinha uma cultura de portas abertas, numa época que quem era da academia X não treinava na academia Y, mesmo do jiu-jitsu, né? Quando que o cara da Carson ia dar um treino na Barra Gracie? Nunca. E a gente treinava e recebia todo mundo. E aí tem o Paulo Caruso, depois entra o Pimentel também. O Paulo Caruso meio que deu aula para muita gente no MMA. Você treinava com a gente, todo mundo treinava junto. Todo mundo treinava então, de repente, a gente fazia... casa ali na casa do Carlinhos. Na do Carlinhos. Era uma né? E aí tinha treino, eu lembro que eu treinava maravilhoso. muito com o Daryl Goller, lembra? Daryl Goller, e todo mundo fazia meio que um treino ali. O Flávio treinava e eu acho que ali, não sei se eu estou viajando, mas foi um espaço que começa a misturar. Mistura, falando, a primeira coisa, juntava os caras do Muay Thai, juntava vocês, né, os irmãos lá, né, do menino que é peso pesado lá, o que trabalha na Ambev ali,
Ah, o Sandro Léo. O Sandro, o Léo é. Leite, né? Os meninos... Tinha um treinaço lá. Treinaço muito bom, né? E os meninos eram judô. A gente malhava e depois treinava todo mundo junto. Tanto aquilo, o Leite depois foi para o MMA, que era judô também, né? O Shaolin também, que era muito amigo nosso, irmãozão, começa ali e depois também vai para o MMA. Então, eu acho que eu fui vendo amigos também começarem a fazer. Porque no começo era vale tudo. Aí ele só não lutou MMA. Ele então. só não lutou. Não, a gente treinava junto, você treinava tudo. Tava treinando a vida inteira, né? Assim. Mas assim, eu acho que o que me ajudou... Eu não sei se você viveu isso também, Evelyn, que você chega na história da luta, para quem não conhece... e para quem vinha desse lugar de briga... Hoje, a minha convicção é que o MMA, a profissionalização do Vale Tudo transformado em MMA, ele salvou uma geração. Sim. Porque aí o brabão que brigava na rua, você é brabão, vai lutar para profissionalmente. Vai lutar num lugar em que assim, você está, na verdade, deixando as regras iguais, né? Exato. Então, tanto que a primeira geração de lutadores eram os valentões. A segunda, que vem Minota, vem Shaolin, eram os profissionais. Os caras mais calmos, tranquilos. Eu tinha morrido de preconceito. Eu mudei para Miami e aí conheci o Conan. E aí treinando ali, pai, eu falei, porra, MMA, de jeito nenhum, cara, mas não vou para esse negócio. Isso aí foi porque eu comecei a treinar judô, treinar Della Riva, escola totalmente. E aí o Conan caiu uma luta do Coleman Event dele, o Conan, pô, tu vai lutar MMA? Eu falei, o quê? Pô, mas foi assim de chão. Que você estreou? Foi, cara, eu já treinava boxe com Dora, eu já treinava boxe. Aí ele falou, pô, daqui a 3 semanas... Que ano foi isso? 98 para 99. Gente. E aí, como evento, mas eu tinha preconceito. Né? Acho que Como o todo Flávio mundo, tinha um preconceito. Falei, não, isso é maluquice. Aí estava começando as regras unificadas nos Estados Unidos. Aí, depois eu sentei para ter um negócio da comissão de regras, o cara me explicou a regra, eu falei, pô, então tem regra, pô. Não, o UFC e o MMA foi uma revolução numa geração. Eu vi a transição do que acontecia na noitada. Eu não saía muito, porque eu era atleta, mas você tinha briga o tempo inteiro, de repente acaba. Porque essa galera, no começo vão os valentões e depois chegam os profissionais, e aí começa a chegar essa galera... Mudou a geração. Esses lords, né? Lutando, e a gente começa... e aí começa a curtir e, coincidentemente, trabalhar fazendo sensei. A Ana e o Marinho, na época, me chamam para fazer. Teve uma campanha contra Não brigue e lute. O início do Sensei, eu acho até que o Sensei teve um papel super importante nesse sentido de desconstruir esse paradigma. Porque quando tinha uma briga, era pit boy. Né? Nunca, nem foi. O cara fez uma aula na academia, já botava que era lutador de alguma coisa. E eu acho que tudo isso vai mudando e aí hoje você vê histórias, você que está muito mais por dentro do que eu hoje, né? Já há muitos anos, fantástica, de pessoas incríveis que são super atletas, né? Como o Usain Bolt, como o Michael Phelps, e lutando, né? Como no judô. Então muda tudo, assim. Muda o paradigma, né? Mas eu acho que o que é curioso de acompanhar na sua trajetória com o esporte, porque assim, gente, eu assisti o Flávio Canto de casa, né? E de repente virei repórter com você de apresentador. Então, para mim foi assim um choque muito grande. Mas tinha um lado seu, assim, quando você falava do esporte, quando você fala ainda hoje, que você ainda é comentarista, que vem de um papel de alguém que já teve no esporte, entende esse papel social de transformação de vidas, de atletas, e entende também o lado do quão difícil é ser atleta ainda hoje no Brasil, né? Eu acho assim, quem sofreu ali dentro, e o Minota está em algumas escalas acima do que eu fiz, né? Porque ser atleta de MMA é muito, mas nem compara com ser atleta de judô. Do ponto de vista de tudo. Eu já acho mais difícil. Tá, cada um na sua praia. Eu falo surfada. Não, mas do ponto de vista de... Eu brinco quando eu falo com as pessoas assim, que a emoção de você ser lutador, eu imagino que seja mais difícil do que a ansiedade, a tensão, do que você ser nadador, jogador de vôlei, jogador de futebol, porque você está preocupado em perder quando você é jogador de futebol. No judô, você está preocupado também em não apanhar. Então, tem um componente que fere a honra, né? Que é mais duro. E no MMA, isso é potencializado ao máximo, né? Então, assim, eu tiro muito o meu chapéu para essa galera. Mas o que eu quero dizer é que quando você foi atleta, e você não precisa ter sido atleta para ter essa empatia, né? Mas você, de fato, não tem como não ter. Porque você sabe o que é a dor de perder.
você sabe que você não controla o resultado e os favoritos. Você tem talvez um pouco mais de empatia, né? Quem não competiu pode ter essa empatia também, mas quem competiu não tem como não ter. Porque você está vendo ali essa galera e você dói em você. Quando o Minota quebrou o braço, doeu em mim aquilo ali, sabe? Você está falando ali, você está, de repente, eu estou falando aqui, eu estou emocionado aqui, porque eu já quebrei braço também. Então você, ainda mais ele que é meu amigo, então você está ali junto de alguma maneira, né? Então acho que isso passa para quem está do outro lado, especialmente para quem é atleta, né? Então acho que tem essa coisa. E tá na transmissão, né? O cara que é atleta, tá na transmissão, a gente está na transmissão do Charles do Bronx, e aí o cara perde, é um amigo seu. É difícil, né? Pra gente que trabalha com isso, né? Fazer esse papel, ainda mais quando se machuca, então, né? Não, eu tenho memórias assim também, porque tinha que entrevistar o cara que venceu o Charles, entendeu? Logo depois e, tipo, tem que fingir que nada aconteceu, tem isso também. Mas eu acho que a história do Flávio, pra mim, o que me chama um pouco também... É engraçado que vocês estão falando de como... É que eu sou convidado mesmo, né? Aí toda hora volta pra mim. Volta beleza. você por isso. Vamos lá. Mas eu queria voltar um pouco em você, só assim, por isso, porque você acaba a carreira olímpica e você emenda, né, nessa carreira na TV, cara. Assim... E pô, isso aí como é que foi essa... Cara, foi uma sorte. E cresceu o Flávio do primeiro programa. Cara, você tá ficando ridículo, Minota. Para de falar isso. Você tá desconstruindo. As pessoas estão percebendo que é muito carinho, amizade. Não vou levar a sério. Como apresentador, o Flávio, né, palestrante, mas apresentador, o Flávio tem uma... Né, você eu acho que eu demorei 10 anos para me sentir confiante. Mas você, quando pegou a confiança, tu foi... Né, 10 anos depois. Mas assim... você voltou para a faixa branca, isso que ela quer dizer. Você foi para a faixa branca e... Não, ele fez essa transição, que é uma transição difícil. A gente trabalha nesse meio. E ainda começou a pegar lutas históricas, né? Uma série de momentos, assim, que às vezes, quando a gente está ali na transmissão, a gente não entende a importância histórica daquele momento. Eu peguei muita coisa espetacular, assim. Eu comecei num momento espetacular. Eu me machuquei em 2005, não fiz a seletiva, não fui para o Mundial de 2005, um ano depois de ter ganhado a medalha olímpica, e fui convidado para comentar o Mundial do Egito. O Brasil nunca tinha sido campeão mundial numa categoria individual. E eu vi ali o João Derli ser campeão mundial e o Luciano Corrêa, meu irmão, também ser medalha de bronze. Então, ali, para mim, foi assim, eu fui a trilha sonora, junto com o Sérgio Maurício, de 2 grandes amigos. Então, para mim, foi muito emocionante fazer parte como coadjuvante. Eu acho que tem a beleza de ser coadjuvante, do servir, do samurai, aquele que serve, né? Eu acho que tem essa beleza também no papel que hoje vocês exercem, que eu também exerço quando a gente está comentando, de você estender o tapete vermelho para quem está ali no front, né? Então, sempre achei isso muito bonito. E depois desse Mundial de 2005, sempre que eu não ia para uma competição, eu era convidado e comecei a comentar e comecei a criar uma relação com a TV. Mas no meu final de carreira, quando eu de fato me torno, digamos, formalmente, profissionalmente, de verdade, um apresentador, que eu estava no Sensei, mas era uma alegria, era tranquilo, mas não era a minha, digamos, profissão ali, né? Eu tenho um último ano muito difícil na minha carreira, porque em 2011, em dezembro de 2010, eu tenho uma lesão no joelho. Essa lesão acontece na semana que meu avô, que era muito próximo, morre. E eu esqueci o joelho. E eu ia viajar para o Japão na segunda-feira, depois da missa de 7º dia do meu avô. E aquela confusão, né, da semana, no dia da missa de 7º dia do meu avô, eu acordei com muita febre e fui no hospital para ver o que estava acontecendo. Estava com uma baita infecção e não viajei para o Japão. E eu estava muito bem aquele ano de 2010. Eu sou internado, enfim, faço uma cirurgia. Resumindo a história longa numa curta, em 7 meses eu fiz 4 cirurgias. Uau. Eu tive uma infecção hospitalar no meio do caminho, então tinha 2 bactérias que eu precisava combater, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, nunca me esqueço. E na última internação o médico me tocou a real. No ano seguinte ia ter a Olimpíada de 2012 em Londres, né? Eu nasci na Inglaterra, falei, vou terminar a carreira no lugar que eu nasci, olha que legal, medalha, vou ser campeão olímpico na Inglaterra e vou acabar com chave de ouro. Mas não era isso que ia acontecer. E nessa última internação, o médico me tocou a real e falou, olha, você tem uma chance real de perder a perna e eventualmente perder a vida. 50% de letalidade, essa combinação que você tem de bactéria. Então, esquece judô. 1 mês de antibiótico na veia, né? Fiquei lá na cama aquele mês inteiro, saí vivo, com a perna, tudo bem. Mas eu perdi 7 meses da minha carreira. Enquanto isso, um grande amigo meu, Leandro Guilherme, que estava na minha categoria, estava voando. Já estava em primeiro do ranking mundial.
Então, eu estava lá ainda entre os 10, talvez, naquela época, mas eu comecei a perceber que, matematicamente, para eu ir para a Olimpíada, só se o Leandro se machucasse. Então, pô, seria muito espírito de porco você torcer para um cara que você não é amigo, mas ainda vai para um amigo para ele se machucar. Então, eu perdi completamente a motivação. Carioca, não. Paulista. O Leandro foi o cara que eu recebi, digamos, ele é mais novo que eu na seleção. Ele ficava no meu quarto, eu era mais velho. Na Olimpíada que a gente ganhou a gente ganhou a medalha junto. A gente estava no mesmo quarto. Então, a gente tinha uma história muito legal. E aí eu comecei a perder a motivação e nisso a Globo me chama para fazer o Corujão do Esporte, que era um programa que ia acontecer sexta-feira de madrugada. Como é que eu ia competir no Japão no sábado? Eu tinha que decidir se eu ia parar ou não. E aí eu tenho uma decisão que parecia difícil. Eu me lembro de conversas com pessoas que fizeram esse papel, João Pedro Paz Leme, Rosane, o Tandy, que ia para o Esporte Espetacular. E eles me tocaram a real. É melhor parar antes que peçam para você parar. Né? Você está com uma idade, está com 35, essa Olimpíada você não vai, será que você vai para 2016? Que seria incrível no Rio de Janeiro, mas eu ia estar com 38, 30, sei lá, não ia dar. E aí eu tomei essa decisão e foi a melhor coisa que eu fiz, porque de repente eu não tive tempo de sofrer, eu estava na Olimpíada em Londres comentando junto do lado do Galvão ali. Você estava vivendo aquilo de uma outra forma. E nesse papel que eu sempre gostei da coisa de servir. Acho que eu tenho uma coisa de gostar desse lugar sabe? E eu acho que o papel do comentarista, do apresentador, e vocês são gigantes nisso, é ser desprovido de vaidade, entender que aquele espaço é do outro, né? Ou da outra. Você está ali para... Você está servindo a sua modalidade, aquela pessoa que ralou pra caramba para estar ali. Então, sempre gostei desse papel. Porque tem gente que está ali, né, tá trazendo mais, está querendo aproveitar para trazer luz para si, não para o que está acontecendo ali. E aí acabei ficando muitos anos na Globo ali, comentando. Na última eu fui para o Cazé agora, nessa última Olimpíada. E sempre que dá, eu vou. A minha vida mudou muito. Eu já estou fazendo coisas que eu não imaginava que eu estaria fazendo hoje, mas eu adoro esse papel também. E a gente ficou anos junto aqui, pô, trabalhando no UFC, que era incrível. Qual foi também, a luta né? mais marcante para você, assim, seu comentário? Né? A luta mais marcante para mim... Vitoriana, você estava comentando naqueles comentários? Você estava Não estava na do Vitoriana do Anderson. Eu não estava porque eu me lembro... Eu acho que eu entro mais firme um pouco depois. Ele entra, acho que em abril, porque acho que Vitor e Anderson em fevereiro foi minha primeira luta, então eu lembro. Então é isso. Foi 5 de fevereiro de 2011. E aí em abril tem, acho que o Aldo enfrentando o Romanick. Eu me lembro dessa luta do Anderson e do Vitor, porque foi assim, 2 episódios que eu me lembro da minha vida que me marcaram do Rio de Janeiro deserto, pré-evento, né? Avenida Brasil, último capítulo. Que eu lembro que eu fui correndo para casa para assistir. Né? A última novela que eu me lembro que eu assisti assim, caramba. E a outra, a luta do Vitor, que eu também saí de algum lugar, eu olhei a rua, tudo foi uma luta que eu acho que... Luta do século, eu lembro até hoje. A matéria de vocês no Fantástico, a Glória Maria, eu acho que dá uma virada de chave. E depois essa do Vitor e do Anderson. Eu considero os 2 momentos que deu... Momentos chaves. Foi a primeira mensagem... Né, a Glória Maria para lá para o Japão, mas essa do Vitor, assim, foi um absurdo. E tudo de bastidores, né? Eu fui para Maldivas depois, cara. Eu sempre falo isso. Eu fui para uma ilha X lá, que você vai surfar daquela ilha. Pai, um cara lá na praia sozinho vendendo coco, o cara falou: Você estava com o Anderson Silva. Eu te vi na TV com o Anderson Silva. Falei, velho, todo mundo vê essa luta, velho. Né? Porque você olha pelo padrão do cara que tá assistindo. A gente foi filmar coisas da vida que a gente nunca vai se esquecer, né? Tem momentos que ficam para sempre, né? Que você olha e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é possível, que sorte, obrigado. A gente, na República Tcheca, filmando com Jean-Claude Van Damme, na propaganda da Spaten. E ele e o Anderson, impressionante, cara. Fiquei muito orgulhoso. Eles andavam, a galera parava direto, né? Você e o Anderson lá nas ruas de Praga. Aí você vê o alcance que tem, né? O Anderson vou te falar. Você também. Você também. Mas o Anderson é um negócio, assim, ele é muito conhecido, cara. E o Jean-Claude me manda mensagem, né? Não, você vai fazer um filme comigo. Ele sempre tá aqui. Uma figura, né? Isso foi muito doido. Se ele tomar uma, ele manda mensagem. Eu, antes de gravar, eu assisti o Grande Dragão Branco, pra me lembrar da minha infância. Foi a virada de chave de todo mundo, assim, né? E de repente tá filmando com um cara ali, foi muito, muito doido. Tem algum momento, assim... Desculpa, eu não respondi a pergunta. Desculpa. Volta a pergunta.
Não, fala aí. Da luta, né? Da luta época. Foi a luta que mais marcou, assim, que você fez. Cara, eu fiz Você mais já- luta. Quer ver uma que me marcou legal, que eu tava lá também? A do Lyoto e a do Couture. Meu Deus, aquele chute. Aquela luta foi muito, muito, muito forte pra mim. Esse que eu fui o primeiro... A última luta que tu. Aquele dá o chute que voa o dente dele, inclusive, né? E o primeiro que eu fui já foi muito potente, que foi a estreia do Aldo no UFC, né? Que foi um eventaço, grandão. Foi um né? eventaço. Foi o maior evento de público Depois então. foi da Honda. Até Depois foi da então. Honda lá na Austrália, né? Depois. Então, esse foi, Bateu. na época, foi maior, que tinha o JSP, né? Com o Jake Shields, a última luta. A luta principal. Então, a luta do Hominick, e foi muito bizarro, né? Como é que o Hominick sai, aquela luta foi muito... impactante mesmo. Foi impactante, assim. E foi quando eu entro naquele universo... Foi a tua primeira transmissão? Foi mágico, né? Do que é a transmissão desse evento. A gente foi junto do Poatan em Las Vegas ano passado, né? Ano passado. Assim, 300. é muito impressionante aquilo lá, né? Assim, Tá perto ali, né? aquilo não é MMA. O UFC é outro patamar, é outra coisa. É muito espetacular. Né? É espetacular no sentido mais profundo do que é espetáculo. Então, essa luta do Couture e do Lyoto, eu me lembro que ficou muito... E eu sou muito fã do Lyoto também. Né? O Lyoto, para mim, ele simboliza demais, né? muito Samurai, aquilo. O samurai, né? E tantas outras, assim, né? Assim, na época do Minota no Pride, pô, para mim, a do Bob Sapp com o Minota, para mim, talvez seja... A mais marcante. Defino uma luta de um cara, porra, casca grossa. Que eu sempre falava quando eu transmitia luta com o Minota, eu comparava você ao Aurélio Miguel no judô, né? O Aurélio não dava um passo para trás. Eu nunca vi o Aurélio dar um passo para trás. Para cima, né? E você também, acho que nunca vi dar um passo para trás. Tranquilo, né? Esse cara aqui, ele é só para frente, só para frente, só para frente. E aquela luta do Bob Sapp, eu acho que é uma luta que me marcou muito também, assim, não é porque você está aqui não, mas por tudo que ela simbolizava, quem você é, tamanho do teu Bob Sapp. tamanho, né? O seu tamanho do Bob também, Sapp. acho que também o Flávio tem esse lance do Japão, né? Também. O judô, você as lutas do Não, Japão. e a gente ia né? para o Japão direto, né, Minota? Então a gente ficava ali do lado do Tokidoma, com o Kodokan ali do lado. Então o UFC, quer dizer, eu não trabalhava ainda na TV, mas o Pride, além de eu treinar com essa galera, eu estava vivendo o que o Japão vivia do MMA, que o Brasil nem sabia o que era. Não, e tem uma coisa maluca, assim, porque assim, eu entrevisto as pessoas até hoje, né? E todo mundo, quando sabe que eu sou do Brasil, dependendo de quem é Flávio Canto, né? A Kayla Harrison é uma pessoa que, tipo. Todo mundo você te tá forçando adora. a barra, não? Não, Ronda Rousey. A Ronda não podia entrevistar a Ronda e falar de Flávio Canto. Ela ficava até vermelha, assim. Ela ficava, eu sou muito fã. Porque acho que tem uma geração, assim, de judocas que cresceram e tinham, assim, como ídolos, entendeu? E aí fazem essa transição para o MMA e de repente descobre que você estava no time, estava na transmissão. Então, era uma coisa que dava muito um respeito, assim, sabe? De, tô chegando aqui, quem tá lá na transmissão é o Flávio Canto, entendeu? Era uma coisa... Cara, é assim, uma baita honra, né, pra mim. Eu me lembro que com a Ronda, ela deu o cinturão do UFC pra gente no Reação. Eu, durante muito tempo, muita gente até hoje fala, você namorava a Ronda, a gente tinha uma relação de amizade ali. E a Kayla, agora tem a história da medalha dela, que você deve estar falando por causa disso, né, que ela deu o apelido lá da medalha. Eu acho que situações que talvez tenham contribuído para essa relação, né? Eu sempre fui muito ligado à luta de chão também. Eu fazia uns seminários nos Estados Unidos, volta e meia elas iam. Então, acho que eu fui fazer seminário com elas novinhas ali no seminário também. De repente, elas crescem e viram super atletas. Muito maiores do que eu. Pô, a Kayla Harrison é bicampeã olímpica. É uma das maiores da história geral do judô. Então, para mim, é uma baita honra, né? Humilde, né, Kayla? Ela é né, muito legal. Nossa, de uma escola do Jimmy impressionante, Pedro, a escola cara. dela é incrível. História dura, né? Teve um assédio do técnico dela lá atrás que foi preso. Adotou os sobrinhos, né? Depois que a mãe... Muito, a história dela é demais. E a Ronda também tem uma história muito forte também, né? Com o pai, ela teve de ter tido atraso de fala, depois né, o pai se suicida, enfim, tem todo um... São duas guerreiraças, assim, que eu sou super, super fã. E a gente tem outros representantes do jiu-jitsu também hoje, do jiu-jitsu não, do judô hoje também no UFC, né, dessa nova geração, tem a Luana Pinheiro, tem a Luana Santos, a própria Amanda Ribas também veio da escola do judô. Todas elas, e tem também o pessoal do Daguestão, né, que eu acho que sempre deixaram claro que tem uma relação importante com o judô, né, todos eles fazem, que é muito legal para o judô, porque eles
valorizam. O judô é muito difícil, né? O judô competitivo é muito duro. Tem uma famosa, né, que do King of the King, caramba, agora fugiu, do principal. Magomedov. Do Khabib, que ele fala alguma coisa nesse sentido. Pô, a MMA é mole, é difícil ser judô, porque judô é muito... a competição é muito competitivo, né? Muito competitivo, você treina, pode o cara te dar um passo-pé e acabou a tua brincadeira de anos, né, Flávio? E aquilo que você falou também, é um ciclo todo, você tem que treinar para estar bem, né? De repente você perde um ciclo de 4 anos em um dia, né? Mas assim, o judô no UFC e no MMA, ele é pequeno, na minha opinião, assim, porque por causa dessa regra e porque o judô tem muita competição. Você não consegue fazer, você tem que abandonar o judô para ir para o UFC. E os principais atletas de judô normalmente estão sonhando com medalhas olímpicas e eles ficam no judô. Então, se eles vão já no final de carreira. Normalmente é o que acontece. A própria Kayla foi depois de ser bicampeã olímpica. A Ronda parou um pouco antes porque ela ficou frustrada porque ela ganhou uma medalha olímpica e de repente estava sem dinheiro nenhum. Ela falou, opa, preciso fazer dinheiro. Preciso fazer dinheiro. Ela chegou até a querer ser socorrista em alto mar antes, né? Então eu acho que a gente não tem assim um indicador preciso de como seria. Porque o judoca que não é bom de chão não vai arrumar nada no MMA. E tem muito judoca ruim de chão. Mas você tem alguns bons exemplos de bons atletas no chão. Esses eu acho que poderiam fazer bonito no UFC, obviamente, se aprendessem a parte de trocação, né? Que eu não sei nem... Mudou muito, né? Quando eu comecei a acompanhar mais, na época do Royce, dessa galera, era um desafio de estilos, né? Depois que vira MMA, todo mundo faz Mixed Martial Arts, acabou a brincadeira, né? Mas você acha que faz diferença? Porque eu vejo muito, né? A galera entra single, entra double. Pá, o cara já aprende a escorar na grade ali, então defende bem. O cara que sabe judô, ele se vira, ele tem eu acho que 3 cartas a mais ali. É um ativo pouco explorado ainda, acho. Porque o wrestling é muito firme no chão, né? Toque de perna não tem muito no wrestling. Então, acho que o judô ali pode ser um componente interessante. Aí eu estou falando dessa escola da Daguestão, que todo mundo faz um judô bem feito. E você vê o tempo inteiro eles tendo quedas que saem um pouco do protocolo do wrestling, né? Que tem um componente a mais. Então, eu acho que o judô nos Estados Unidos, em geral, não é muito forte também, né? O que é forte nos Estados Unidos é o wrestling. Na Rússia, não. Eles têm mais judô também. E eu acho que no Brasil a gente tem um judô muito forte, mas eu acho que ele é pouco explorado. Você tem as meninas agora que vêm de uma base de judô, mas você pega a maior parte dos atletas que fizeram e fazem sucesso no UFC do Brasil, eu acho que treinam muito pouco judô. Acho que só tem o Bruno Huck, que eu lembro agora, que também veio dessa... Né? O Huck é um judoca bom, né? Mas você não tem muitos, né? Quem mais você tem? Eu acho que poderia ser uma ferramenta a mais. E o cara pegar assim, tirar um dia, sei lá, 2 dias. É o próprio cara que não fazia judô e fazer alguma coisa de judô, né? Eu acho. Consegue aprender, né? Eu, depois de mais velho, eu colei no Alex Davis, que é faixa preta de judô. Comecei a treinar com o Sotogaki ali, tá? De voltar, né? Fazer judô. Fiquei bom nessa queda, Ficou cara. Bom? O Alex mesmo. O Alex começou, eu fiquei bem, assim, as minhas primeiras... Fala 5 lutas de MMA, eu ganhei nessa queda, assim. É mesmo? Que eu botava pra baixo. Se não, cara, porque o que é o cara do chão se ele não colocar pra baixo? Ele é mais um no meio da trocação, né? E tá cada vez mais difícil botar pra baixo sem saber trocar, né? Se saber trocar, e você hoje o dobro dobro e o difícil, single, né? é muito fácil de... O cara escora na grade, né? É muito difícil de colocar pra baixo, né? O nível hoje é muito alto, né? É muito diferente Mudou do que muito, né, Flávio? Muito, muito. Hoje não tem mais o cara que é bom de uma modalidade que vai chegar lá e vai fazer bonito. É muito difícil hoje. Você pegaria outrora, vou pegar um cara que eu sou super fã, o Bochecha. Coloca o Bochecha há 20 anos. Ele ia atropelar todo mundo. Há 30, então, não ia nem dar para o começo. Ele agora tem que... É obrigado a ficar e está ficando cada vez melhor na trocação para poder botar o que ele tem de mais forte. Acho que a Mackenzie também teve que passar por esse processo de descobrir, né, a trocação e evoluir. Acho que tem tudo isso. Tem muita gente, eu vejo muito pelas atletas americanas, né, que já chegam
de escolas de MMA. Isso não é muito tem mais louco. escola... Eu me lembro que eu fui para a AKA há muitos anos dar um seminário lá. A AKA é a escola do Rockhold, né? Do Velasquez, do Cormier. Na Santa Califórnia. Cruz, Califórnia ali, né? E para mim era muito impressionante vendo. Eu falei, isso aqui vai dar trabalho. Porque você via molecada com schedule de MMA. Assim, segunda-feira wrestling, terça-feira Muay Thai, quarta boxe. Molecada novinha, fazendo um programa de aperfeiçoamento, de treinamento de MMA. Aí, caramba, muda paradigma, né? Mas de uma certa forma, eu acho assim, é bom o cara ser específico em uma modalidade. E depois ele... Mas qual é o momento para isso? Que essa é a dúvida. Quando é que ele acho que de novinho você pega um judô, um jiu-jitsu, um Muay Thai, você vai até adolescente. 14, adolescente, 15. você começa a conhecer outras modalidades. Porque Sim. você tem que dominar muito uma modalidade. Acredito eu. Não concordo, mas está cada vez mais precoce esse upgrade numa outra modalidade, né? Não é mais com 26, 27 que você vai começar a treinar. Você fez carreira no jiu-jitsu, no judô, no wrestling. Agora eu vou para o MMA e vou começar a treinar boxe. O ideal é que você já tenha começado a treinar com 15 anos, 14, 15. Você tem que ter um certo conhecimento. Sim, mas você, assim, quem faz, eu penso assim, quem faz de tudo não faz nada. Perfeito. Bem, né? Faz sentido. O cara tem que fazer uma coisa bem, né? Uma coisa. Tem umas pessoas que não têm essa... eu vejo, às vezes, assim, os atletas de MMA que chegam, que eles não são muito bons em uma coisa só. E aí eles ficam tentando, né, fazer o bem feito ali, mas não vem dessa escola que a gente vê, né, das outras gerações de já vir, eu vim do jiu-jitsu, eu comecei no judô. Hoje, cada vez mais, quando eu entrevisto, principalmente essa galera do Contender que está chegando, já é gente que já começou MMA direto. Começou MMA direto. Impressionante, né? É. Uma pergunta para você, Minota, aqui, trocando de papel rapidamente. O teu estilo guardeiro, que era impressionante, né? Você ganhava a luta puxando para a guarda. Ele hoje ainda funcionaria? Você no auge? Eu tenho certeza, né? Cara, porque a galera não para focar e fazer o específico. Eu não vejo isso. Hoje em dia você vê um cara apanhando por baixo, meter a mão no rosto, cara. Muita gente boa. Se o cara botar as duas mãos aqui para estar fazendo guarda no chão, pô, Murilo Bustamante ali, pá, Carson Grace, isso é a escola Carson, né? Que o Murilo também era especialista nisso. Pô, é um negócio, eu nunca vi, assim, treino de taparia ou do Alan Góes apanhar no chão, cara. O cara que sabe fazer uma guarda no chão... E você acha que isso continuaria sendo Continuaria até hoje. Isso me chama a atenção. Você você entrar não no arm drag, ninguém fazendo isso. Para raspar no arm, guardar para raspar ainda, entendeu? Tem muita gente que não sabe o que fazer quando cai de costas no chão. Cai de costas no chão. Não sei se a galera treina bem um wrestling, mas poderia sim, né? Ter pelo menos 3 posições duras do chão por baixo. Agora tem caras bons, a gente pode falar, né? Tem uma galera muito boa hoje em dia também de jiu-jitsu finalizar, mas não se defendem muito bem. Finalizam bem. Porque não adianta fazer a meia profunda ali né, no MMA, né? Mas hoje vocês acham que, assim, lá no passado, né, quando o UFC começou, tinha a história do jiu-jitsu ser, né, um esporte que os outros atletas não sabiam como hoje era, em dia todo mundo sabe. É porque eu tenho uma entrevista que eu lembro muito, assim, com o Randy Couture, que ele fala, cara, quando eles chegaram com essa história do jiu-jitsu pra gente, né, ninguém sabia o que era. Então a gente não sabia como é que a gente reagiria dentro do octógono contra um cara que sabia fazer chão. Então ninguém queria ir pro chão. Só que hoje em dia eu acho que já não é mais o jiu-jitsu o monstrinho, assim. Eu já acho que é o wrestling. Que é uma parada que todo mundo treina, mas não é todo mundo que consegue fazer efetivo numa luta. Muita gente treina só pra não ser quedado, muito brasileiro. Às vezes eu vejo que entra no jogo ali do wrestling mais pra aprender um pouco, mas não consegue ser agressivo, não consegue impor o wrestling de uma forma, né, que ajude com o restante do jogo. Vocês têm essa mesma visão? Também. Dessa galera do Brasil... O Kai Borralho é um garoto que ele usa bem o wrestling. Ele derruba rápido. Ele né, é um garoto assim que ele dá um tiro. Um cara muito bom. E aí puxando pro, né, que não é brasileiro, o Merab. Sim, Merab. Uau! Esse pequenininho Merab é o Merab de Valishvili, sim. Cara, ele entra... Merab. Meu Deus do céu. O judô do moleque é de quadril. Compacto, né? Compacto, cara. É uma queda atrás da outra, cara. Ele pegou que ele fez com o Sean O'Malley. Que o moleque não se derruba, o moleque ele derruba e a bola que ele queria. O Sean O'Malley deu uma entrevista com a gente, tinha feito todo o camp, né? Treinou muito com tanquinho pra
pra não ser quedado. Não dava, não conseguiu. Foi quedado todas as vezes. Foi quedado todas. Esse menino, cara, ele é impressionante. Flávio, ele passa pé, dança, sai, ele entra de tudo, entra de todas as quedas. Ele, pra mim, é um exemplo, assim, eu acho que é o Phil Jackson, né, que era o técnico do Bulls. Posso estar falando besteira, que falava que grandes defesas, grandes ataques ganham jogos e grandes defesas ganham campeonatos. Né? Esse pessoal, e você pega essa turma lá do Daguestão também, mas vamos falar do Merab, eles são muito consistentes na defesa, né? Sabem lutar, são muito protegidos lutando. Então acabam tendo uma longevidade disso, né, com bons resultados, porque sabem se defender muito bem. E aí eu concordo com você, o wrestling dessa galera é tão consistente para derrubar e para se defender, que traz uma confiança gigante, né, para você ter distância, né? Que eu acho que você saber defender no MMA, você saber controlar a distância. E eles fazem isso muito bem, né? Esse cara é um monstro, né? É um dos que vão ficar aí muito tempo brilhando. E esse Topuria aí, esse cara... Esse cara mesmo... É surpreendente. Ele é algo diferente. É o primeiro espanhol que existe, que aparece... Ele é georgiano, né? Ele é georgiano. Na verdade, é alemão. Mas da Greco, ele nasceu na Alemanha, depois ele foi pra Geórgia, depois ele mudou pra Espanha. Mas ele foi novo pra Espanha, não foi? Sim, acho que ele tinha 15 anos. Mas é um cara... Não, mas tudo bem, mas eu acho que é uma novidade, assim, de... Ele tem uma postura muito de jogador de futebol, é impressionante, assim, sabe esses caras Você já entrevistou ele? Já. Gente boa? Infelizmente, nessa última luta. Conhece todo mundo? Não, eu sei. Eu falei, ele é muito gente boa, boa, assim, mas ele tem um jeito, assim, de se portar, e a família dele tem muito dinheiro, né? Ele montou uma academia gigantesca com toda a estrutura, até a máquina de crioterapia, enfim, tudo na casa dele. Então, ele não sai de casa mais pra treinar. Ele tem toda a estrutura ali, entendeu? Caramba. E é um cara que, assim... Conversando um pouco com ele, você já entende a visão do cara, ele tá vendo lá na frente, assim, ele já sabe, eu vou investir todo o dinheiro que eu tenho aqui agora, porque eu quero ser um atleta, né, cuidar do corpo, e enfim, ele já tem essa visão realmente. Diz que vai parar daqui a 2, 3 anos. Quer ter uma carreira curta para aproveitar a vida depois. É mesmo, né? E falando, cara, é um monstro, cara. É um motivador. Ele tem muito perfil de jogador de futebol, assim. De motivação, assim. Sim, Essa história dele com o Makhachev, será que rola em algum momento? Sei, cara, porque acho que o Makhachev subiu. Né? Eu acho o Topuria pequeno nesse peso, sabe? Apesar dele ser incrível. Pra lutar com o Makhachev. Pra subir, se lutar com o Makhachev, eu aposto nele, cara. Você aposta no Topuria? Sim. Mas eu acho que... Eu aposto na velocidade. Topuria, vamos embora. Mas não sei se vai rolar, mas ele tem que voltar, né? Tem que ter um match weight. Mas vocês vão apostar o quê? Tipo... Não falar alguma coisa? Mas espera que tem que ser coisa light, gente. Ele olhou de um jeito que eu fiquei assustado. Uma prancha de kite. Uma prancha de kite. Uma prancha de kite. Ele vai ganhar de patrocínio de algum lugar. Fechado. Foi um prazer te dar de presente uma prancha de kite. A próxima viagem está marcada. Réveillon, hein? Novembro. Finalzinho do ano. Réveillon, que eu já comprei. Tá lá. Tem alguém que você acompanha mais, Flávio, hoje do UFC, assim? Você estava falando do... Não sei se foi aqui ou a gente falando antes, né? De pessoal assistindo, tudo que é lugar. Eu estava na Indonésia agora, em Mentawai, numa ilha, no meio, longe. 70 horas desde que eu saí até chegar. Lá, fica em Sumatra. Onde tem na Indonésia. O dragão de Komodo? Deve ter também. Eu não lembro porque eu não vi nenhum, tá? Eu. Mas... Surfando? No aniversário de um amigo. E tinha uma garotada, a primeira geração dos mais novos. Cara, todo mundo, a gente ficou assistindo os eventos, teve um evento do UFC lá, a gente assistindo. Fiquei assim, feliz de ver galera do outro lado do mundo, né? Com tecnologia, né? O UFC Pass lá, todo mundo assistindo. Muito maneiro. Mas você tem acompanhado assim, algum atleta específico? O Topuria, você está vendo a ascensão dele, né? Cara, eu gosto muito da Keila, assim. Eu sou fã da Keila, assim. Eu fico muito feliz com ela. Ela é Keila. É uma menina bacana. Não, e agora, gente, imagina essa mulher pegando a Amanda Nunes, sério. Vai ser. E que treinaram juntas, né? Exato, tem toda a história, né, do porquê que a Amanda saiu da academia. Vai ter, isso vai ter, porque você trouxe aí uma convicção, já tá certo. Não, a Amanda anunciou. A Amanda foi pro Hall da Fama do UFC e anunciou que estava voltando pra pegar a vencedora de Keila versus Juliana. Mas será que vai mesmo? Já voltou até pro pose de testes antidoping, meu filho, já. Hein? Caramba, cara. Bom, eu não voltaria, não. Tá bom, né? Mas, Fighting Spirit, se tiver lá. Eu sou muito fã da Keila, porque eu acompanho a Keila no judô durante muito tempo. Ela era adversária da Mayra, que eu adoro também, né? Mayra Guiar, lutaram várias vezes. Lá do sul, né? Do sul.
3 medalhas olímpicas, um bicampeão mundial. Keila, monstrinho. eram as 2 grandes atletas da categoria durante anos. Mas sempre me chamou a atenção, cara, a postura da Keila nos treinamentos. Eu sempre percebia ela nos treinamentos. Eu sempre fiquei admirando alguns atletas. O Travis era assim também, Travis Stevens. Os caras treinavam mais que todo mundo, assim. É a mentalidade olímpica, Cara, né? A Keila era assim, treinando, ela tinha era vários muito olímpicos, né? Tinha mais. casca Tem grossa. um olímpico ainda tem aquele... A bicampeã olímpica, cara, a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro no judô na história dos Num Estados país Unidos. que não Nossa, tem toda essa Não tem a tradição. né, Não, cara? Tem bons atletas, Sim. mas coletivamente não é o Brasil, por e exemplo. como a história de vida que ela tem, assim, eu acho bem surreal. Quando ela foi pro UFC, falei com a Ana, com a galera que a gente foi na ISA, a galera falou, pode escrever, não tem a menor dúvida que ela vai ser campeã do UFC. Mas nunca tive nenhuma. A única coisa que me preocupa um pouco é essa categoria de peso pra ela. Sim, ela sofre pra caramba, né? Mas ela é tão casca grossa. Talvez tenha sido a atleta que eu acompanhei assim mais... eu não conheço ela tão bem assim, né? Mas acompanhando assim, com a mentalidade vencedora, talvez tenha... Algumas são, né? No Brasil a gente tem bons exemplos, mas ela é muito, cara, muito bizarra. Eu até falei desse lance de Olimpíada, porque assim, a gente tem acho que é o Henry Cejudo, que foi campeão olímpico, né? A gente teve, né? Sim, a gente teve outros, né? A Honda foi medalhista olímpica e tal, mas você vê que esses atletas, eles chegam com uma outra mentalidade, né? Pro octógono, assim. Eu acho que o treinamento para a Olimpíada, ele tem algumas características que fazem o atleta ter um perfil que talvez seja um pouco diferente do perfil do atleta de MMA convencional. Você luta pouco no MMA. Sim. Então você faz camps. Então isso faz com que muitos atletas não tenham uma cultura de treinamento permanente. Descansa um tempo, marcou uma luta e volta com tudo. No esporte de alto rendimento olímpico, no judô você compete duas vezes por mês. No wrestling, idem, né? Talvez pelo menos 10, 12 competições por ano. Então você está permanentemente em treinamento. Tirando peso. Então acho que você vai criando uma mentalidade aquela de cultura de antidoping, treinamento, também, de cultura, cresce, de tudo isso. Então acho que quando você migra para o MMA, você leva isso. Claro que tem um monte de atleta de MMA que tem essa cultura, mas o esporte olímpico é muito rigoroso no que tange a treinamento mesmo. Você está sempre pronto, sempre em forma, sempre se testando. Então você pega esse pessoal que você mencionou aí, esses caras, ou ela, né, são muito casca grossa. Assim. Preparados também na entrevista. Sim. Né? Tem todo um preparo, né? Já vem... Não, você já vem prontinho aí, né, cara? Perde, ganha, né? O Cejudo é uma figura, né? Ele é. Inclusive, encontrei com ele esses dias aqui. Tá aqui em São Paulo. Ele tá em São Paulo, Tá treinando na Fighting Nerds. Tá lá treinando na Fighting Nerds. Uau! Que, aliás, falando em postura, né? Cara. Essa galera da Fighting Nerds... Fighting Nerds... Lá você vai falar Fighting Nerds, né? Sim. Vamos falar Fighting Nerd aqui, como a gente falaria. Mas eles fizeram uma história também, né? Uma revolução, né? Caramba! Que sacada, né? Que sacada e orgânica, né? Sim, foi... E o curioso, né? Que começa com o Caio, depois vem a Bruna e aí entra todo mundo, né? Caramba, chegando... Eles pararam Las Vegas. Todo mundo hoje em dia, todos os atletas novos, eles querem treinar ali, Sim, né? Todo mundo tá de olho. O Pablo tava dizendo que tem que começar a falar não. O filho de um amigo meu que tava odiando luta, o pai me liga direto, bota no jiu-jitsu. Aí fui lá, peguei o garoto, botei no jiu-jitsu. Não quero luta, tio. Tá aqui, pá, agora... Eu sou um Fighting Nerd. Tá vendo? Vai voltar lá treinando na Bahia da Desacredita. Você não pegou mesmo esse negócio de maravilhosa, pura bolha, entendeu? É maravilhoso. Eu entrei no judô e na luta porque eu era um nerd ali na escola que apanhava, né? Nesse grupo do loser, né? Quantos começam assim? Quantos se sentem assim? De repente você é um nerd fighter ali. Você, pô, muito... Achei sacada muito da genial. bolha, né? E aquele... perfil, assim, do cara que não é lutador, né? Tipo, você olha pra eles assim, você não consegue. Professor de química industrial, outro, né? Você pega o perfil deles, assim, realmente. Muito legal. Acho que estão
fazendo uma Vocês revolução. considerariam um Fighting Nerd? Não? Eu acho que dentro aí bota do... o óculos. Agora bota o teu óculos. Olha lá. Ele não é um Fighting Fighting Nerd Nerd. total. Ó. Deixa eu esconder meus cabelos brancos aqui, ó. Tá vendo? Ainda dá tempo de começar a lutar? Você vai tirar onda de... Fighting Nerd total. Fighting Nerd, né? Total. Um cara total. de Londres chegar com óculos dele, eu me senti um ignorante. Tem nem assunto. Lorde, né? Tem nem roupa pra... Não, você tá Fighting Nerd também. Tem algum momento, assim, do esporte, do UFC, assim, que você lembra? Algum momento de bastidores? Me fala curiosidades aí, Flávio, que tá muito, né? Vamos lá, você quer pimenta, eu né? Eu quero histórias, eu quero falar do B aí também um pouco. Pô, tem que pensar aqui, assim, deixa eu ver se tem alguma história relevante, assim, de... Deixa eu pensar aqui, tô pensando se... Você diz de bastidores do UFC, do evento, assim? Ou sua com alguém do esporte, que seja legal contar. Alguma coisa engraçada. Deixa eu pensar aqui. Vou tentar... Tem alguma história de vocês juntos? Não, da gente só de kite. Não pode contar o resto, gente. Tem várias, O resto é não publicável, né? Tô pensando aqui. Não, bom, é melhor não contar essa. A gente saía, né, jovens, tem muito tempo, a gente não lembra mais. Exatamente. Eu vou te tirar dessa fria. Algum momento da sua carreira que você gostaria de reviver? Assim, eu acho que eu sou relativamente bem resolvido, mas sempre tem uma luta ou outra que você fala, pô, se eu pudesse voltar no tempo naquele determinado momento, treinado, né, não como eu estou hoje, eu voltaria, assim, sabe? Então, talvez um ou outro, sim. Da Olimpíada, né? Eu tenho uma medalha de bronze, né? Minha medalha não é de ouro olímpico, então sempre tem aquela coisa de, puxa, se eu tivesse naquela luta feito um pouco para cá, um pouco para lá. Então, às vezes você pensa nisso assim, mas depois eu vi o Aurélio Miguel falar que ele voltaria atrás, o Aurélio foi campeão olímpico, ele falar que tem... Então, acho que todo mundo volta no tempo e pensa, né? O meu melhor período foi depois da Olimpíada. Eu fiquei um bom tempo, um ano e pouco, na época tinha um ranking mundial, em primeiro no ranking mundial. Aquele foi um período muito legal que termina comigo nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, quebrando o braço, né? Eu era, em teoria, favorito, estava um ano e pouco super bem, e eu saio carregado, né, da competição, assim. Sou o único que não ganha medalha nos Jogos Pan-Americanos, e um mês depois a gente ia ter o primeiro Mundial da minha geração no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu acabo comentando do Sport TV o meu adversário, o Thiago Camilo, sendo campeão, fazendo uma competição mágica, derruba todo mundo de pom. E era um ano que eu estava muito bem aquele ano. Eu tinha lutado com praticamente todo mundo da categoria e ido bem. Então, ali foi um momento para mim muito difícil de... Imagina, eu entrei em 2007, super bem no ranking mundial, com os Jogos Pan-Americanos e o Mundial no Rio de Janeiro, né, à disposição ali para tentar ir e ganhar medalha. E, de repente, eu saí dessas duas competições. Uma eu estava com o braço quebrado, não lutei, a outra eu saio com o braço quebrado. Então, às vezes eu penso assim, teria sido... Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu olho e falo, pô, se eu não tivesse perdido aquela competição... quebrado o braço, eu não teria comentado o Mundial, me aproximou mais com esse outro universo que eu acabei depois vivendo, de entrar na Nada TV. é por acaso, né? Deus coloca tudo certinho, né? Eu acho que, pô, eu tenho que só agradecer. Eu tenho um episódio que para mim foi muito bonito para mim e conversa muito com isso aqui que a gente está falando. Quando eu saio do pódio olímpico de 2004, eu fui bronze, eu me lembro de, em algum momento no pódio, olhar para o cara que foi ouro e falar, pô, podia estar ali. Eu treinava bem, eu estava num bom ano ali. E no final das contas, Olimpíadas, se você fizer 10 Olimpíadas com o mesmo time, você vai ter 10 resultados completamente diferentes. Num deles eu podia ser campeão, no outro eu ia perder na primeira, no outro, e por aí é assim, a Olimpíada no judô é muito, muito equilibrado. Mas eu me lembro de sair do pódio com essa sensação de... pô, tinha que ter sido campeão, podia ter sido campeão e tal. E, de repente, eu vejo o cubano, que era o meu grande adversário, vindo na minha direção. E era um cara duríssimo, que tinha perdido na segunda luta na Olimpíada. Ele era um dos caras favoritos à medalha. E eu tinha acabado de sair do pódio naquela situação, por que eu vou falar com ele agora? Não sei. Aí ele veio, me deu um abraço e falou, cantou, nadie lo merece mais que tu. E eu me lembro dele falar aquilo, deu um choque de realidade, né? Que eu pensei, pô, esse cara aqui é um cara incrível,
treina pra caramba, é um cara que eu sempre admirei também, o postura, um cara nota 10, ele perdeu na segunda luta e eu tava ali chateado que eu não ganhei a medalha de ouro, tinha ganhado a medalha de bronze, e aquele cara vem e fala que ninguém merece mais do que eu. Aí eu pensei, como é que eu mereço mais do que ele? Pô, esse cara treina pra caramba. Pensei assim, poxa, isso não é real, né? E ao mesmo tempo, acho que ali eu pensei assim, pô, eu tenho que fazer por merecer. Porque isso aqui que eu conquistei, que é uma conquista, né? Chegar a uma medalha, seja de qual cor ela for, é uma coisa que envolve tanta coisa, sorte, o dia, independentemente da cor, né? Claro que eu preferia o ouro, mas o bronze também é poderoso. E eu acho que eu saí daquela conversa, assim, de certa maneira, com uma lição para a vida, assim, sabe? De fazer jus a tudo que a gente conquista, seja maior ou menor, valorizar e fazer por merecer de alguma maneira, né? Então, é uma coisa que me marcou. Completando, você está falando, já pegando o seu respiro, Flávio, você é um cara vencedor, né, do perfil de vida, né? Se você for a profissão que você for exercer, você vai fazer bem, porque é como se fosse um Schwarzenegger. O cara foi Mr. Olímpia, foi um político, né? De repente ele foi um cara de Hollywood, ele fez bem, e você sair de um atleta olímpico, vai lá e parte para a TV e vai lá e faz para a nossa área de esporte. Fez aquele programa que foi, assim, lendário ali, naquele da madrugada, que eu assistia. Eu não assistia naquele horário. Eu fiquei vendo naquele horário porque o programa era interessante, Sensei era interessante. Eu comecei a ver os programas que eu não via e você fechar também, né, uma das coisas, um legado com um instituto social, que para mim é o maior do Brasil, gigante, né, que traz todo esse ciclo, né, da criancinha de 4 anos até do emprego. Então, olha a confusão, né? Veste com todas as áreas que você trabalhou, você fez bem. Então, o teu perfil não foi só a luta. Por isso que eu acho que você falar da luta, você tá pleno. Né? Porque você partiu para outra, né? Acabou a luta, você já engatou, né? Acabou, né? Você falou, acabei meu ciclo, já engatou na TV. E ao mesmo tempo você engatava com a responsabilidade você não tem nem tempo para ficar na saudade, né? Eu fiz um período de terapia, né? E o terapeuta falou uma coisa que eu achei legal. Ele falou que eu tenho a síndrome da próxima luta. Que isso é muito comum em atletas de luta. Você não tem muito tempo para chorar ou para comemorar. Eu sou assim também. Você vai o que aconteceu ontem, porque semana que vem tem outra competição. Então você está sempre para frente, você nunca está perdendo tempo para trás. Então eu não sou assim, eu não paro muito para olhar para trás. Para o bem e para o mal, que às vezes é um defeito, né? Eu sou ruim de celebrar coisas, porque eu já estou olhando para a próxima luta. E você nunca acha que você é bom o suficiente, porque você não entra numa nova luta com que você foi na última. Então você está sempre tendo que se aperfeiçoar, que é um pouco eu acho que tem muito. Olhando para. Filosofando aqui, né? Olhando para mim hoje, eu acho que eu tenho, além da minha família maravilhosa, em tudo que eles simbolizam e me educaram, tudo. Eu acho que o judô ele teve muita força no que eu faço hoje. Você pega o princípio máximo do judô, é o Juta Kyoei, que é benefício e prosperidade mútuos. A ideia do Jigoro Kano na fundação do judô é deixar claro que o caminho suave, né, o caminho do judô, ele vai além do tatame. E você se completa quando você gera valor para outras pessoas também. Ele tinha uma frase que um tesouro escondido não é um tesouro porque você precisa de alguma maneira compartilhar, né? Nosso lema lá no Reação é construir, conquistar e compartilhar. Então acho que você ganha mais plenitude quando você traz para a sua missão de vida, o crescimento dos outros passa a ser seu também, de alguma maneira, né? Eu não estou fazendo aqui um papel de bom samaritano nem nada, mas eu acho que o judô tem muito disso. Quando você fala dessa coisa que você tem também, né? Isso é um princípio do judô, que a sua mente se aproxima da perfeição, que é a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. Repare bem que você não chega na perfeição nesse princípio filosófico do judô, sua mente se aproxima da perfeição. A perfeição é inatingível, que é a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. Então, essa busca incessante por se aperfeiçoar, que é o que vocês certamente são, por isso vocês são do jeito que são, eu acho que são características que têm a ver com o judô também, e que tem a ver comigo, sem falsa modéstia, de tentativa de estar sempre melhorando. O Kaizen, né, que tem a cultura da melhoria contínua, que tem a ver com essa filosofia do japonês,
que é de onde saem as artes marciais que a gente pratica, judô e jiu-jitsu, né? Então, não sei, eu acho que tudo isso foi me ajudando a construir a minha filosofia de vida, que acaba que hoje é uma filosofia de vida que vai muito além, vai para o reação, acho que e para todos nós da luta, né? Eu acho que luta tem a ver com tudo isso, né? De alguma maneira o Bushido está inserido nisso e a gente está inserido no Bushido. Você, né, no caso, você falou que ficou com aquele gostinho da medalha de ouro, né? Você fez uma medalhista olímpica, né? Vocês fizeram a Rafaela ali. Isso preenche um pouco você fazer parte de uma construção de uma. Certamente vai fazer daqui a 10, futuramente vai fazer alguém, mais outros, né? Você se sente um pouco ali? A medalha de ouro da Rafaela foi muito importante para a história do Reação. Né? E do judô carioca também, né? Tirou. Brasileira, né? Brasileira. A história dela é um conto de fadas, né? A Rafaela nasceu 24 anos antes daquela Olimpíada. 4 anos antes, ela teve um massacre virtual de racismo em 2012, na Olimpíada de Londres. E na primeira Olimpíada da história do Brasil, da história da América do Sul, a primeira medalha de ouro acontece com aquela menina, que cresceu na Cidade de Deus a 5 minutos de carro de onde ela lutou, na arena onde ela foi campeã. Então, é uma história assim que, dos contos de fada do universo olímpico, esse talvez seja um dos maiores, né? E eu me lembro bem de quando eu estava no ginásio, né? Quando ela estava trabalhando na Globo, né? Quando ela ganha a medalha de ouro, eu, no meio daquela emoção toda, eu fiquei pensando assim, nunca mais um aluno do Reação vai falar que quando a gente diz para eles que eles podem ser o que eles quiserem ser, que a gente, ou que eu, no caso, pô, você está falando isso porque você é playboy, você nasceu na Inglaterra, está falando isso para a gente? Nunca mais ninguém vai poder falar isso. Porque a Rafaela construiu uma carreira seguramente maior do que a minha. A Rafaela é bicampeã mundial, é campeã olímpica, ela ganhou tudo. Como ela gosta de dizer, é campeã da porra toda. Né? De fato é. Então aquilo foi muito emblemático para a história do Reação. Eu pensei muito no Geraldo, que é o grande responsável. Um monte de gente ajudou a Rafaela, né? Mas o Geraldo foi quem educou ela para sonhar grande e foi quem me educou também para sonhar grande. Então foi esse misto de emoções. Hoje o Reação tem uma estratégia mais clara de manter o alto rendimento forte lá para a gente ter novas Rafaelas, porque isso é muito potente para quem chega no Reação e começa a sonhar. É muito legal, eu não estou diminuindo, a gente tem advogado, engenheiro, médico, a gente teve uma aluna nossa que foi apresentar um programa em Chicago de um projeto de medicina que ela fez na faculdade. Então essas coisas, obviamente, para mim tem a mesma repercussão emocional, mas para quem chega no Reação, eles não vão conhecer essa história, mas vão conhecer a história de quem está chegando. A gente tem uma geração agora nesse último Mundial foi o Gabriel Falcão e foi a Jéssica. É muito importante para a garotada a gente ter representantes na seleção. A Rafaela está competindo no Flamengo, mas naturalmente todo mundo associa o histórico dela também ao histórico do Reação. Então é estratégico a gente fazer campeões olímpicos, mundiais. É estratégico a gente está tentando fazer uma história no jiu-jitsu de grandes resultados, porque são essas histórias que simbolizam esperança. E a gente sonha por esperanças alheias, né? Eu comecei judô por uma esperança chamada Aurélio Miguel. Ele era meu farol. Pô, o Brasil fez um campeão olímpico. Sou brasileiro, porque eu não sonho também. Sem o Aurélio, nunca teria começado o judô, sem ver aquela imagem. Pode ser um ídolo, né, cara? Não existe. E que é um sonho sem uma referência. Sim, né? Então, quando a referência está mais perto, é mais fácil sonhar. É difícil sonhar com algo que a gente não tem acesso, né? Então, a história do esporte, a história de todos esses heróis que a gente tem no esporte, no UFC, eles são referência para todo mundo que sonha, né? Eu acho que eles ajudam a gente a sonhar. Então, bota o kimoninho, dá um treininho com os meninos de vez em quando. Treina, você treina. Eu coloco. Bota é bom, cara. Não, mas olha só, eu tô sofrendo assim com a realidade, né? Que ela chega. E é difícil para quem treinou a vida inteira você entender que o tempo chega, né? E que você vai ficando menos habilidoso, menos flexível, menos forte, menos técnico, menos eficiente. Então, tudo isso, às vezes, me
Por exemplo, o judô, para mim, eu tentei treinar agora no começo do ano. Eu comecei a treinar com a garotada e o nível do reação é muito alto. O atual titular da seleção brasileira, na minha categoria pregressa, é o Gabriel Falcão. Que é um de fenômeno ele. Ele é do meu peso. O Gabriel ele me alivia, ele treina na boa. Mas ele é o atual titular da seleção. Então, o que eu percebo quando eu vou treinar em pé com eles é que eu duro menos do que eu durava. Eu faço bem, talvez 2 minutos ali. Depois você vai ladeira mas abaixo. 2 minutos é uma... Não, o chão é mais fácil para mim. Chão é muito mais fácil. Chão eu treino bem. Porque chão você não tem troca de pegada, não tem quina. Em pé, para mim... Cara, quando eu contar uma história rápida aqui, a gente saiu de uma viagem de kite de 6 horas. 6 horas, aí os caras passam na academia do Nordeste X. Vamos ali. Em Jeri. Jeri. Vamos ali dar um treino. Jeri juntou vários faixa marrom, duro, uns moleque que tinha campeão mundial, campeão brasileiro. E fizeram aquela fila. E eu falei, porra, eu não vou treinar, tô morto. Você treinou também? Eu treinei. Aí treinei com o menino duro. Cara, e eu estava aqui do lado, quando eu vi ele botar aquela mão na gola do menino, e eu vejo o menino dormir do meu lado. Aí o Flávio acorda ali. Tudo bem? Tudo bem? Ele tem uma... devagarinho, devagarinho ele conseguiu finalizar o tatame inteiro, depois de 6 horas dentro da água, todo mundo exausto. Tem uns aninhos já, né? Tem uns aninhos. Agora acho que não vai dar mais para brincar disso, não. Mas é muito legal, porque o jiu-jitsu cresceu tanto. E eu tenho essa sorte, né, de ter crescido num ambiente que eu desenvolvi judô e jiu-jitsu, chão em pé, chame como quiser, mas eu tenho acesso a esses 2 esportes, né? Hoje você, né, quem é faixa preta tem casa em qualquer lugar do mundo, cada vez mais, e com o crescimento do jiu-jitsu. Pô, eu fui surfar no Havaí, que tem aquele localismo todo, o pessoal me tratava como se eu fosse... Dentro da água, o pessoal sai, abre para os lutadores de jiu-jitsu. Assim, então, pô, eu nunca imaginei que fosse abrir tantas portas assim. A gente tem porta... Esse programa que você fez, né, que tinha que você rodou o mundo inteiro. Você ia fazer. Mas sabe que quando eu não pude fazer, que eu ia entrar no Esporte Espetacular, e a gente falou de você... Cara, você é o cara para apresentar esse programa, né? Porque você é muito mais do que eu. Você vai para Tailândia, todo mundo vai saber quem você é. Todo mundo conhece o E você viveu isso, né? Qual lugar que você chegou que você não teve casa, comida e roupa lavada, se precisasse? Todo mundo tem, né? Isso é muito impressionante, cara. Todo mundo tem. E a arte marcial te traz, né? Flávio, falar de rivalidade. Então, suas maiores rivalidades no judô foi o Thiago. Thiago Camilo. Foi o Thiago Camilo. Thiago Camilo. Que hoje tomou o mesmo caminho, né? Tem um instituto, né? Um cara que tem, né? É um garoto. Até derrubei, até tirou a concentração. Mas quantas lutas fez contra ele? Quantas lutas? Cara, o Thiago a gente fez 12 lutas. 12, caramba. E eu acho que o Fedor tem 3, né? Eu assisti 100 vezes essas 12, porque eu estudava muito o Thiago. Porque o Thiago, para mim, claramente, eu tinha isso com quase todo mundo, que para mim era uma fortaleza e não uma fraqueza. O Seoi bom, né? O Seoi dele bom? Qual era a queda dele, o Seoi? Pô, ele tinha várias. Tá o Toshi, Seoi, o Timata, Outigari, Koutigari. O garoto era... Tecnicamente, para mim, é o maior que a gente já teve em todos os tempos. O Thiago. Em pé, bizarro. Né? Muito bom judô. Eu me lembro que eu vi o Thiago acontecendo, aparecendo. O Thiago com 15 ou 16 anos, ele é mais novo que eu. Ele já fez final de seletiva adulto, assim, com a galera. Ele era um fenômeno, o Thiago. E de repente, isso é bom, aumentou teu nível, né? Eu não tenho a menor dúvida que o meu nível teria sido muito menor sem o Thiago na minha vida. Porque esse também é o papel das rivalidades no esporte, Sim. né? Assim... Que o Thiago, o que aconteceu na época com o Thiago é que a gente fugia um pouco do script de uma rivalidade no judô. A rivalidade no judô, normalmente, ela é amistosa, você tem relação... Eu e o Thiago, a gente não tinha. A gente não se falava, a gente... É mesmo? Não, a gente tinha uma rivalidade que nunca discutiu com mais ninguém. Assim. É quase que era pessoal. Paulista Carioca. Não, é a rivalidade do MMA, que é mais pessoal. Mas assim, no nosso nicho, né, era um pouco... Com respeito. Não, assim, você... Mas hoje em dia já... Todo mundo tomava partido. Você tinha uma arquibancada com ele, eu não me lembro disso acontecendo nos dois, uma com o time dele e uma com o meu time. É mesmo? Era nesse nível. E hoje a gente é muito amigo. Hoje em dia então... Super amigo. Eu sou fãzaço do Thiago. E sou muito grato a ele, né? Muito grato ao Thiago. Isso é legal. Mas a gente, quando lutava, a gente viajava junto, então era uma rivalidade assim gigante. O Thiago era mais novo que eu. Aí eu tenho a minha versão, ele tem a dele, mas o fato é que a gente era yin e yang ali.
E depois a gente começa a viajar junto, porque o Thiago sobe de categoria, ele pede para eu escrever um texto para o site que ele estava fazendo, eu escrevo um texto super bonito, ele me manda uma resposta mais bonita ainda, só faltou beijo na boca depois, né? Não, mas realmente Aí a quando rola a gente ficou- rivalidade, cria-se um respeito entre os homens que se lutam. Né, que é um negócio não é Sim, interessantíssimo. sim. Quando você luta com um cara, você é rival do cara, você passa a admirar o cara que você... Acabou a luta ali, é o fair play, né? Você vira um admirador, porque imagina pra você ganhar do cara, você tem que estudar o cara, você começa a admirar o cara. É uma paixão, né? É uma paixão, é uma coisa, né, diferente, né? Muita gente não entende, né? Como é que tem aquele trash talk todo antes e depois os caras se abraçam? Eu acho que tem uma situação de respeito. A minha com o Thiago, assim, demorou pra gente reconhecer a importância um do outro. E ele fala a mesma coisa, assim. Mas realmente eu olho para trás, assim, e fico pensando como é que teria sido sem o Thiago. Talvez eu não tivesse muito do que eu conquistei, assim, né? E ele fala a mesma coisa, assim. Então, o privilégio de ter um grande adversário, porque ele de alguma maneira te coloca num patamar, né? Pô, se você tem um adversário gigante é um bom sinal, né? Porque para ele te chamar também de adversário, para mim é uma honra, né? O Thiago falar que eu fui o maior adversário dele também é muito legal. Mas é isso, esse reconhecimento depois que você passa a ter de olhar e falar, pô, esse cara me fez ser melhor. Né? E isso é muito forte, né? Eu tenho uma foto do Fedor na minha sala, cara. Tem na sua sala? Da minha sala. O Thiago tinha uma foto minha lá na casa dele também. E me ganhou, cara. O cara me ganhou 2 vezes, uma vez... Não, mas o Thiago tinha para pensar em me matar. Que ele brinca, que era para lembrar que eu estava treinando, que ele tinha que treinar, para motivá-lo, né? Muito atleta faz isso hoje. Eu entrevistei esses dias, acho que a Karine acabou de trocar a luta dela, ela olhava assim a Karine Silva, né? Que ela tá aqui em cima. Ela falou, já mudei a foto da capa do celular, tem que olhar toda hora pra essa pessoa, porque eu sei que eu vou enfrentar. Caramba, isso eu acho meio doentio. O Thiago tinha isso. Eu falo, pô, Thiago, você é doentio. Quem faz isso também, acho que a Honda fazia isso também, já viu o John Jones, eles tinham... Que doideira, né? Acho que tem, alguém eu vou tentar lembrar quem foi, mas que colocava na geladeira, espalhava pela casa. Quem faz isso, o Érica Barracin. Fazia. Onde eu andava, tinha uma foto do Brandon Schauber, onde que eu ia... Pau. Não tinha porque meu irmão. Eu dava sobre um saco, antes ele pegava uma foto, colava. Bate na foto dele aí. Estado permanente de guerra. Mentalidade de guerra. Mas ele falou, eu vou entrar pro teu camp, a gente teve 4 meses de camp, né? 4 meses até saber da luta, 5 meses, eu vou te deixar tenso todos os dias. Porque no dia da semana da luta você vai conseguir relaxar. Você não pensa isso, não? Tem vezes que você... Tem atleta que vai ficar tenso mais perto. E na hora que ele entra, a adrenalina é maior. Se você ficar tenso antes, você vai dissipando a tensão. Faz sentido. Já sentiu isso? Você fica em estado de alerta, você vai e chega perto da luta. Você dormia bem na véspera de uma luta? Conseguia dormir. Você dormia bem? Mal, bem mal. Insônia e tal. Eu, por exemplo, a Olimpíada que eu ganhei medalha, eu não dormi um segundo, eu virei à noite. Tenso e lutando na cabeça com meus adversários. Eu acho que quanto mais longe você vai chegando, talvez vai dando mais ansiedade. Como é que é assim essa... Não, pra mim, eu demorei porque cada um... E assim, é muito interessante, porque você às vezes fica... Não sei como é que era com você, mas você fica tentando resgatar a sensação, as emoções que você teve numa determinada competição que você foi bem. Só que nunca é mesmo. Toda competição é uma história nova. Você já não é mais o mesmo. Você quer escutar até os mesmos lutas que você escutava, né? Manter o mesmo ritual, a mesma sunga. Não, e tem essa coisa, eu dormia muito mal na véspera das competições. Mas chega na hora de pegar no kimono, parece que você vai embora assim, também. Eu, depois de anos, eu cheguei a ter bons resultados depois de uma noite muito ruim de sono e tive maus resultados depois de uma noite muito boa de sono e vice-versa. Então, eu criei uma estratégia mental, digamos, de deixar claro para mim que o que aconteceu antes da hora da luta não tinha a menor importância. E para mim, realmente não tinha. O pessoal vai falar, mas dormir uma noite, ficar sem dormir e competir no dia seguinte é cruel, porque para mim... Tem muita coisa que dizem que na hora da verdade não é bem por aí, né? Porque no final tá tudo aqui, né? E é você a maioria que tá lá aqui dentro, né? É você vê, que o Rogério Sampaio foi campeão olímpico comendo, sei lá, uma tangerina por dia nos dias que antecederam a competição. Tudo errado do ponto de vista científico, né? Mas sei lá, ele foi campeão olímpico. Sara Menezes, um dia ela chegou na minha casa
Ela estava treinando na época no Rio, aí na casa dos meus pais tinha uma esteira, estava chovendo, ela pediu para correr porque ela ia viajar para a China para competir na semana seguinte. Ela estava já no final de carreira. Sara Menezes, campeã olímpica. Aí ela pediu para eu passar antes no supermercado. Ela comprou 5 maçãs. Achei estranho, 5 maçãs, né? O que é isso, Sara? Era um sábado, sei lá. Não, é porque a partir de agora eu como uma maçã por dia até o dia da competição. Os nutricionistas vão me matar. Eu falei, como assim, Sara? Ela, não, eu já faço isso desde que eu sou garota. Eu sei qual é meu peso, porque ela tinha a mesma categoria desde que ela tem 15 anos, até os 30 e poucos. Uau. E eu falei, mas eu não estou entendendo. Você agora vai para a China e são 2 dias de voo, sei lá, 2 ou 3, né? Porque tem o fuso. Ela falou, como uma maçã por dia, corro chegando lá, tal, e eu dou o peso certinho, tá tudo certo. Eu falei, Sara, isso é coisa de louco, você tá maluca? Ela falou, faço isso a vida toda. Justamente por isso, você não tá de saco cheio nela. Não, é tranquilo. Que loucura, cara. Foi lá e É o jeito dela. pedalhou. Mas assim, então o que eu quero dizer é que a gente às vezes superestima um monte de coisa e subestima o que realmente faz mais diferença, que é espírito, é o mental. É isso que tem um poder muito mais determinante no resultado, sabe? Então, passar a ter confiança nesse espírito, nessa mentalidade de é agora que conta, eu acho que isso demorou para eu acreditar. Mas depois que eu acreditei, eu comecei a não me preocupar se eu estava com medo, se eu não estava. Eu preferia não ter, né? Mas às vezes eu tinha. O que eu vou fazer? Às vezes eu vou falar, o que eu estou fazendo aqui? Pô, eu não quero estar aqui. Pô, vou estar amanhã no Japão, pô, com aquele cara que é sinistro. Pô, tá tão melhor, minha família tá viajando para não sei aonde, pô, eu queria estar lá com todo mundo em Búzios, lá, pegando sol. Mas eu comecei a não valorizar muito esses pensamentos, no sentido de que eu já sei que no final eu vou lutar mesmo, e eu sei que o que vai contar é na hora do corredor. Eu tenho saudade do corredor. O corredor de vocês, que é muito mais maneiro que o nosso era mais humilde, né? Mas é um corredor até chegar no lugar da luta. Aquela entrada, a gente, se fosse bem, fazia 5 ou 6 numa competição, aquela caminhada, eu tinha... Até assim, essa vantagem eles têm, fazer mais vezes que a gente. A gente faz só uma. Depende do diferencial, né? Vantagem de vantagem. Mas aquilo eu tenho saudade. Porque ali eu sabia que eu podia ter tido medo, ansiedade, dormido mal, mas eu sabia que a partir daquele momento... Meio que dá um reset. É assim, como eu não tinha mais para onde correr, falei, beleza, agora tem que ir. Agora é comigo, né? Vamos embora. Gente, eu acho que a gente está com tempo... Falamos umas 5 horas aqui, né? 5 horas, Infelizmente, o papo está muito bom, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar. E queria te agradecer demais, Flávio, por ter vindo falar com a gente. E, assim, é uma história tão... A gente ficaria horas aqui, né, Minuto? Horas falando. Acho que é um cara que, como eu falei, tudo que fez bem. Se andar de kart faz bem. O que fizer... E tem muita coisa, Flávio, assim, não é de você falar... que você pode ensinar. A gente passou 2 horas aqui, que nem eu conversar com o Lioto. Eu posso falar 5 horas, eu estou assim, ó. Tá? Porque são coisas que é um amigo que você falou coisa aqui que a gente se fala há anos, que eu estou aqui aprendendo coisas novas, tem muita coisa para ensinar. Eu posso definir uma palavra, né, um cara perfeccionista, né, que faz tudo que faz bem e está deixando um legado assim, para o nosso país. Porque é um legado, né, como você falou, para a galera, né, educacional, pessoas entrarem no mercado de trabalho, um legado olímpico. Um legado na comunicação também. Na comunicação também, né? Monstro. Então, é meu gigante, Deixa eu deixar uma mensagem aí pra gente. Deixa eu deixar uma mensagem final. Mensagem final? Não, acho que primeiro é agradecer estar junto com vocês, que eu amo. Revivendo tantos momentos, né, de tensão, né, que vê na transmissão, vem pra cá, cadê o Flávio, cadê eu e o Minota? O Minato antigamente, agora não, né? E eu também antigamente, a gente tinha um problema de horário lá atrás, né? Então, quando tínhamos nós dois na transmissão, a galera ficava tensa. Mas sempre chegava. Né? Mas isso é coisa do passado, agora a gente tá tranquilo. Cheguei aqui, já tava ali, ó. Você viu? Chegou primeiro que todo mundo hoje. Outros tempos. Mas é muito legal ver vocês juntos. Bela dupla. Não, que encontro, cara. Encontro muito clássico. Amei. Muito clássico, sou fã demais de vocês. Não, história de vida incrível. E hoje a Evelyn ficou contando umas histórias lá de trás. Cara, que guerreira. Que história foda. Eu não sabia de algumas que você contou hoje. Boa parte delas. Impressionante. E hoje a gente tá aí com o Max. É um orgulho, né? Ver vocês onde vocês estão. Que é aquilo que a gente falou, né? Vocês estão representando
uma história gigante, né? E eu fico feliz de vocês serem esses embaixadores, né, de tudo isso. Eu sei que vocês têm exatamente aquelas características que a gente se orgulha de ver num apresentador, num comentarista. Momento aqui, babação de ovo, mas é verdade, né? De dar luz a essa galera que está vindo, né? Essa garotada, a gente está ficando mais velho, né? Que está chegando aqui. Você vai na Fighting Nerds hoje? Você vai amanhã? Já fui, não. Gravei a semana toda lá. Depois essa garotada, pô, um monte de gente nova chegando e eles estão em boas mãos com vocês contando essas histórias. Muito obrigada, viu, Flávio? Um prazer imenso ter você aqui. Pô, prazer todo meu, gente. Isso, gente.